Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, o Saiyan lendário. Capítulo 161. Tempo extremo de treinamento com ajuda shonen. É uma pena que você não pertença ao meu exército. Eu te ofereceria para trabalhar para mim, mas depois da traição de Vegeta e seus lacaios eu reconsiderei. Não há mais espaço para Saiyajins em minhas fileiras. Adeus Freeza parou de jogar e jogou uma bola mortal em Goku, a mesma técnica com a qual ele destrói planetas. Bom, ei, onde estou? Eu morri de novo? Terei que ver Ema novamente? Goku perguntou que passou de assistir uma esfera de energia gigante bater em seu rosto para se encontrar em um lugar muito estranho. Um lugar completamente branco que parecia não ter fim. Lugar branco que estranhamente o lembrava de um certo quarto que ele supostamente usava quando era pequeno. Sim e não, disse Brawls que apareceu na sua frente de surpresa para assustá-lo. E ao mesmo tempo Kuririn, Roshi, Chaois, Tenshinhan, Piccolo, Ginger, Yan, Vegeta, Neil e os outros namequinhas de preenchimento também apareceram atrás dele. Goku, eu não posso acreditar que você está morto também. Kuririn disse ao ver que até mesmo Goku com seus numerosos e poderosos Power UPS também havia sido morto. Ele era mais forte do que eu pensava. Desculpe, Goku respondeu de uma forma não muito séria, aceitando ter perdido. E você, Brawls? Por que você não fez nada? Repreendeu aqueles que se sentiam indefesos e violados enquanto Brawls, o ser mais poderoso, simplesmente os via sendo torturados e mortos. Eu já fiz coisas. Veja o quão pateticamente você perdeu assim como eu previ que aconteceria. Ressuscite todos vocês e os traga para esta minha dimensão, Brawls respondeu enfaticamente, criticando as críticas de seus amigos. E antes que quase todos protestassem novamente ao ver a incrível passividade e indiferença que Brawls tinha por suas vidas. Você achou que tudo iria dar certo enquanto eu estivesse por perto? Você achou que eu sou a porra do seu anjo da guarda que só existe para resolver seus problemas, te proteger como se vocês fossem bebês incapazes de sobreviver sozinhos, te dar tudo o que você quer e te ressuscitar quando você estragar tudo? É assim que você vê a vida? Deixar Brawls resolver todos os problemas e se Sir Brawls não estiver disponível deixar Goku cuidar disso? E então usaremos as Dragon Balls para camuflar nossos erros e estupidez? E você ousa me criticar por deixar você se expor minimamente aos perigos que você escolheu quando eu te avisei sobre as consequências? Brawls disse, agindo como típico professor engraçado e compreensivo ao ver que sua turma havia abusado de sua gentileza. Palavras duras que deixaram os guerreiros Z sem palavras, pois no fundo eles sabiam que Brawls estava certo. Eles estavam muito acostumados a depender dos outros e a usar métodos mágicos para resolver todos os seus problemas, inutilidade e irresponsabilidade. Então ninguém disse nada, eles apenas abaixaram a cabeça e assentiram. Exceto Vegeta que arrogantemente ousou criticar os guerreiros Z também, embora com algum motivo. Já que se não fosse por Brawls e sua intervenção durante a invasão à Terra muitas coisas teriam sido muito diferentes. Certo. Você realmente é. Porém, Brawls silenciou imediatamente aquele aluno arrogante que acreditava poder mostrar algum tipo de superioridade moral diante do resto dos colegas e repreendeu-os. Como seu professor, cala a boca Vegeta. A única razão pela qual ressuscitei você e aquelas duas garotas que gosto muito mais do que você é porque eu lhe devia uma ressurreição. Assim como todos vocês. Espere, você quer dizer? Ele tentou perguntar a Piccolo às pressas, pois graças à sua incrível inteligência conseguia intuir o que Brawls diria a seguir. Sim, esta será a última vez que eu te reviverei de graça. É evidente que você deixou de ter apreço suficiente pela sua vida e pela vida dos outros, já que o preço para corrigir seus erros é bem barato, e esta também será minha última aula gratuita para vocês. Os seguintes terão que pagar o preço certo, e você terá que me implorar. Brawls disse mostrando sua raiva ao poder ler os pensamentos de todos. Os pensamentos que eles tiveram durante a invasão da Terra. Os pensamentos que tiveram quando ele explicou o grande perigo de vir ao planeta Namek. Os pensamentos que tiveram durante a viagem de treinamento ao planeta Namek. Os pensamentos que eles tiveram durante o confronto contra Freeza e seus acólitos. E claro, os pensamentos que eles estavam tendo agora, depois de terem perdido miseravelmente. Choque. E com um estalar de dedos. Onde estão todos os outros? Goku perguntou ao ver que todos haviam desaparecido, exceto Brawls e ele mesmo. Eu mudei cada um de vocês para um lugar diferente para seu treinamento. Um treino que vai durar 1 ano para todos vocês, mas para quem está fora daqui só vai demorar 1 segundo. Isso te lembra alguma coisa? Brawls disse explicando a situação ao ex-protagonista. É verdade. Não admira que este lugar fosse tão familiar para mim, Goku disse lembrando-se da câmara hiperbólica do tempo. Perfeito, vou evitar a explicação com você. Durante 1 ano você só vai treinar, dormir, comer e se aliviar. Eu me expliquei bem? Brawls disse fortemente envolvido em seu papel de sargento estrito. Sim, senhor. Vou me certificar de me tornar o mais forte possível para vencer Freeza. Senhor Goku disse, formando como se fosse um recruta em seu primeiro dia. Bom, eu gosto disso. Apesar do discurso de antes, você é um dos melhores. Você é um dos que menos reclamou. Então eu encontrei para você um companheiro de brincadeiras muito interessante, Brawls disse com um sorriso enquanto estalava os dedos novamente. Então este será meu companheiro de brincadeiras? Disse uma voz sinistra, que certamente pertencia a uma pessoa que apareceu de repente atrás de Goku. Você é. O que você está fazendo aqui? Não, espere, você se parece com ele. Mas você não é ele, Goku disse, que quando se virou quase teve um ataque cardíaco ao ver quem estava atrás dele. Você é muito intuitivo. Ele é o Frost, digamos que ele é o Freeza de outro universo.
Anos atrás eu o derrotei e agora ele trabalha para mim. Já que você terá que enfrentar Freeza daqui a um ano, pensei que lutar contra a versão dele de outro universo poderia ser uma boa forma de treinamento. Brawls disse enquanto dava tapinhas na cabeça redonda de Frost, algo que deixou o ex-vilão bastante desconfortável por estar tentando interpretar o durão na frente de Goku. De outro universo? Goku gritou por não entender aquela informação perturbadora. Então, como você me disse, eu só tenho que brigar com ele o dia todo, exceto nos intervalos programados para comer, cagar, me recuperar e dormir. Eu também posso matá-lo, certo? Frost disse com uma voz e expressão um tanto sádicas. Sim, mas lembre-se que o objetivo desse treinamento é que Goku melhore. Você terá que dar uma pequena vantagem a ele, Brawls disse ferindo um pouco os sentimentos de Goku, que se sentia naquele momento como se fosse uma criança com deficiência com quem deveriam ser condescendentes. Sim, sem problemas. Você sabe que gosto de brincar com minhas vítimas. Agau. Frost disse com o característico sorriso macabro e cruel dos demônios de gelo, seja deste universo ou de outro. Fio, respingo, ageg, plom. E sem avisar, Frost apontou o dedo para o coração de Goku e lançou o ataque de energia característico dos demônios do gelo, matando na hora, e depois de um segundo surgir, o buraco no coração de Goku sarou e ele voltou à vida. E no mesmo momento em que recuperou a consciência. Goku sentiu uma dor indescritivelmente insuportável por todo o corpo, como se milhões de vermes tivessem acabado de eclodir dentro de seu corpo e estivessem se alimentando de sua carne. Para que você entenda que a ressurreição não é um recurso do qual você deve abusar, fiz com que cada ressurreição viesse com uma dor indescritível. Espero que isso lhe dê um pequeno incentivo para não morrer. E para não se acostumar com a dor, o que pode fazer com que você perca certos incentivos, a dor vai aumentando à medida que você se acostuma. Espero que você não chegue ao ponto de morrer de dor de ressurreição, criando assim um ciclo infinito de morte e ressurreição. Brawls disse explicando sua maneira aterrorizante de encorajar seus alunos enquanto Goku convulsionava e chorava dolorosamente enquanto tentava se machucar para de alguma forma camuflar a dor que Brawls estava causando a ele com a sua, o que era mais agradável. Isso vai ser divertido. Você teve uma ótima ideia, chefe, disse Frost, que ficou encantado ao ver outro ser vivo sofrer. E depois de alguns segundos, quando a dor desapareceu. Eu entendo. Você quer que eu coloque meu corpo e mente ao limite. Vamos todos treinar assim? Goku perguntou tentando se levantar mesmo com suas pernas ainda bombas enquanto se preocupava com seus amigos. Cada um terá um treinamento personalizado, mas especificamente os demais Saiyajins seguirão um treinamento parecido com o seu. Então é melhor você levar isso a sério se não quiser ficar para trás. Eles são bastante motivados e competitivos. Esse será um treinamento que destruirá seus corpos inúmeras vezes para forçar seus zenkais por alguém não tão gentil quanto eu, nem tão forte quanto eu também. Não há problema em lutar contra alguém tão forte quanto eu, pois isso te obriga a melhorar. Mas se for uma meta inatingível, você pode perder um pouco de motivação. De qualquer forma, estarei revisando sua tortura. Quero dizer, treinando. Até mais. Brawls disse enquanto desaparecia daquela sala, deixando para trás Goku que se apresentou a Frost. E para Frost, que olhou para Goku como se ele fosse um pequeno herbívoro desprovido de garras e dentes sem ter para onde escapar. Naquele exato momento, em outro lugar no reino da forma, a Gefeliainha, que a Rukihin, o Kuririn, Tenshinhan, Shaois e Muten Roshi estavam morrendo no chão no meio de uma enorme poça feita de seu próprio sangue, convulsionando como se estivessem sendo eletrocutados. Não acredito. Ele nos derrotou com nossas próprias técnicas. Quem diabos é esse cara? Os 4 ex-cadáveres pensaram depois de relembrar o evento traumático que precedeu seu segundo morte naquele dia. E na frente deles, havia um homem de meia-idade, alto, incrivelmente musculoso e com longos cabelos negros e rebeldes que dançavam no ar. Um homem com olhos ameaçadores decorados por cicatrizes intimidantes com as quais olhou para os guerreiros Z-humanos com extrema decepção. Vamos, Midora-chan. Eu lhe disse para não ser especialmente duro com eles, disse Brawls a um de seus capangas favoritos, Midora, que se voluntarizou para ajudar a treinar o grupo de terráqueos. Se você quisesse misericórdia, seria melhor se você tivesse trazido Ishiryu, não eu. Midora respondeu secamente enquanto continuava a olhar para os guerreiros Z com apatia. Nós dois sabemos que no final ele teria muita pena deles. Fui forçado a escolher o menor dos dois males. Além disso, você é infinitamente mais apto para o que quero ensinar a eles, disse Brawls, desculpando sua escolha por motivos bastante cruéis e perturbadores. Brawls, onde você encontrou aquele monstro? Tenshinhan perguntou, que estava completamente sobrecarregado e indefeso diante de Midora. Era como se ele estivesse em um universo completamente diferente dele. Capítulo 162. Tempo extremo de treinamento com ajuda shonen. Brawls, onde você encontrou aquele monstro? Tenshinhan perguntou, que estava completamente sobrecarregado e indefeso diante de Midora. Era como se ele estivesse em um universo completamente diferente dele. Isso não importa. A única coisa que você deve saber é que ele ficará sob seu comando por um ano.
E eu tenho que ser honesto com você. Você nunca vai vencê-lo. E acredite, isso não é psicologia reversa para te forçar a melhorar. Você não consegue, você já gastou quase todo o seu potencial. O patriarca já te contou, ele conseguiu colocar todo o potencial escondido em seu corpo, Brawls disse desprovido de qualquer empatia pelo grupo de humanos. Humanos que começaram a assimilar que aos olhos de Brawls e de outros dos muitos monstros que povoavam o universo eram apenas formigas espertas. Porém, apesar disso, nem todos queriam aceitar aquela opinião obviamente correta como um fato absoluto, mas você disse. Sim, eu sei o que disse, mas não importa o quanto você aprimore suas técnicas. Mesmo o coelho mais bem treinado e habilidoso é incapaz de derrotar um urso normal. Da mesma forma que cada raça e indivíduo tem limites biológicos. Limites que você já alcançou. As técnicas também têm certos limites. Limites que serão impossíveis de ultrapassar e que te farão perder quando tiveres que enfrentar alguém com capacidade biológica muito superior à tua e com técnica inferior, igual ou superior à tua. Aceite, você praticamente atingiu o fundo do poço, Brawls disse mostrando-lhes mais uma vez a dura realidade. Quase tudo tem limite e nem tudo pode ser superado com atitude e esforço positivos. Então, qual é o objetivo desse treinamento suicida? Se não vamos melhorar, para que serve tudo isso? Perguntou Kuririn, que estava muito frustrado e irritado com tudo o que estava acontecendo. Brawls estava apenas fazendo sofrer para que aceitassem de uma vez por todas que haviam se tornado ex-personagens? Ele estava fazendo isso para rir de sua fraqueza? Para desfrutar de sua dor? Porque mesmo que você tenha atingido seu limite físico, você ainda tem possibilidades de melhorar suas habilidades e aprender algumas novas. É por isso que deixei você encarregado de Midora. Ele é capaz de aprender qualquer técnica em pouco tempo e eu o aconselhei a derrotá-lo com as mesmas técnicas que você usa para que você entenda como melhorá-las, disse Brawls, explicando por que escolheu Midora para este trabalho. E esse treinamento conseguirá fazer com que alguns coelhos como nós consigam vencer um urso? Perguntou Mutenroshi, que ainda estava constrangido com essa comparação. Talvez sim, talvez não. Mas pelo menos vai te ajudar a afiar os dentinhos. E quem sabe? É bem difícil, mas se muitos coelhos unirem forças, trabalharem em equipe e complementarem bem suas técnicas, usarem bem a cabeça e souberem encontrar os pontos fracos do inimigo, eles podem até ser capazes de ferir o olho de um urso poderoso. De qualquer forma, cada vez que você fizer um progresso notável como equipe, você será recompensado com uma nova técnica que você pode escolher. Como presente de boas-vindas, você pode escolher o Kaioken que Goku usa. Deixo-vos as instruções naquela mesa. Midora, eles são seus. Brawls disse materializando óculos de realidade virtual no banheiro próximo dali de onde eles poderiam em determinados momentos baixar o conhecimento deste universo, diretamente em seus cérebros. Sim, vou tentar que quando eles saírem daqui não morram sem nem terem conseguido lutar, Midora disse enquanto continuava a olhar para o grupo sem nem piscar, intimidando os quatro ainda mais do que antes. E os guerreiros Z, com um sabor agridoce no paladar, engoliram em seco e avançaram para mais uma vez enfrentar a parede inquebrável chamada Midora. Mas desta vez eles o enfrentariam com outras ideias em mente. Graças ao discurso de Brawls eles entenderam o que fazer e o que melhorar. Aprenda melhor e coordene-se entre si para caçar como um rebanho, assim como os ancestrais da humanidade fizeram com presas maiores e mais poderosas do que eles. Naquele exato momento, em outro lugar no reino da forma, Pon, Wong, Pon, deveria, Augug. Duas silhuetas verdes moviam-se a uma velocidade imperceptível na paisagem branca do reino da forma, sendo apenas minimamente visíveis no curto intervalo de tempo em que colidiram. Bom. Eles colidiram com violência, criando trovões e clarões em confronto, como se tivessem criado uma tempestade em torno daquela infinita paisagem branca. Bom. Até que finalmente aquela tempestade parou. Ei Piccolo, quantas vezes você já perdeu? 543. E você não ganhou nenhuma vez, certo? Brawls disse com uma risada zombeteira enquanto comia batatas fritas e fotografava com seu brolifone mais uma derrota do nosso Namekuseijin favorito. Se você já sabe o que está me pedindo, gritou Piccolo, que por motivos óbvios estava muito chateado com tudo o que estava acontecendo hoje. Piccolo-san, você está bem? Perguntou Neio, que pousou na frente de Piccolo oferecendo a mão para ajudá-lo a se levantar. Ah, desde que você se fundiu com os outros três, seu poder se tornou ridículo. Piccolo disse aceitando a ajuda que Neio lhe ofereceu. Depois que Brawls explicou aos 5 Namekuseijins, bem como aos 4 terráqueos, as óbvias limitações biológicas que todos eles tinham, deprimindo todos eles no processo. No entanto, ele deu-lhes um método de treinamento personalizado. E ao contrário dos terráqueos, Brawls explicou aos Namekuseijins uma maneira de sua raça superar suas limitações biológicas. E essa tática era a fusão, uma técnica de assimilação onde os Namekuseijins são capazes de se unir permanentemente a outros membros de sua raça. Quando isso é feito, um dos Namekuseijins serve de base e ganha as habilidades, memórias e muitos dos traços de personalidade do outro. E no caso de Neio e dos demais todos decidiram se fundir com Neio, aumentando assim seu poder de forma espetacular, atingindo o não desprezível número de 81 milhões de unidades de poder. Portanto, Piccolo, com menos de 100 mil unidades de poder, não foi capaz de fazer nada contra Neio, embora estivesse cortesmente diminuindo muito seu nível de poder para lutar contra Piccolo em termos mais ou menos iguais. Você ainda está insistindo que não precisa da minha ajuda? Quantas vezes mais eles terão que bater em você para ficar satisfeito? 1 milhão? Disse Brawls novamente, zombeteiramente enquanto ajustava a foto de Piccolo para que se parecesse com a derrota de Yancha contra Saibamen. Mas de repente Piccolo o encarou e respondeu, você acha que não estou realizando suas intenções?
Você está me fazendo perder repetidamente contra o Neil fundido para me convencer a usar essa fusão estúpida também, certo? Se você quer que eu me funda com eles, esqueça. E se sua intenção é que eu me funda com Kami novamente, acho que você também pode esquecer esse plano estúpido. Além disso, duvido que ele concorde em se fundir comigo e tenho sérias dúvidas sobre o que restaria de mim após a fusão. Hahaha. Você me pegou direto. Não se preocupe, eu não queria que você se fundisse com Neil e sua equipe. Eu sei que você não aceitaria isso a menos que estivesse em uma situação muito complicada e eles lhe prometessem 100% que você seria o administrador. Quanto a Kami, seria ótimo se você se reconciliasse, desta forma você se tornaria um Super Namekusei de primeira linha, com um poder de combate não muito diferente do de Freeza. Se você também decidisse se juntar ao Neil, e estou falando apenas do Neil, você superaria em muito Freeza, até mesmo um Super Saiyan normal. Embora eu tenha que ser honesto, se você não se fundir com Kami antes que ele morra devido à sua idade avançada, você também morrerá. Então eu aconselho você a não descartar essa probabilidade para o seu próprio bem. Bros disse desligando seu brolifone para falar mais a sério com Piccolo. Se eu me juntar a Kami, serei mais forte que o chefe desses monstros. Muito mais forte que Goku? Mais forte que aquele personagem lendário que tanto assusta aquele exército de monstros? Perguntou Piccolo, que começava a repensar a possibilidade de se fundir com outros sim. Mas se você seguir meu conselho, você pode ser ainda mais forte do que isso, embora você precise esperar alguns anos para isso. Então vou perguntar mais uma vez e aviso que será a última. Você precisa da minha ajuda? Acredite, nunca insisti tanto em algo para ninguém, e muito menos em algo que só beneficia ele. Bros disse dando um ultimato para a melhor babá de Dragon Ball e Piccolo, que estava começando a ficar irritado porque todos estavam ficando mais fortes menos ele. Sucumbiu à tentação de fazer um pacto com o diabo. Tudo bem. Eu acho que nada de ruim acontecerá ao ouvir você. Você vai me dar uma habilidade estranha como o Gohan ou uma de qualidade inferior como as outras. Você finalmente disse algo legal. Não, nada disso, só vou te dar alguns conselhos para que com suas próprias habilidades você alcance um potencial quase infinito. Você é tão idiota que nem percebeu, Bros disse de uma forma bastante depreciativa, usando um método de ensino um tanto arriscado para um aluno rebelde. Porém, esse aluno rebelde, apesar de ter se ofendido com suas palavras, precisava muito aprender aquele suposto método. Então tentou ignorar certos comentários e resolveu perguntar novamente, qual método é esse? Ah, você não sabe? Você quer que eu te dê uma pista? Bros disse provocando Piccolo de uma forma insana e estimulante enquanto Neil observava a cara nojenta e irritante que Bros estava fazendo ao perguntar o que desembucha. Você é quem quer dizer. Piccolo gritou com muita raiva por razões mais do que óbvias. Ok. Se você insiste tanto, você conhece o método pelo qual os Namekuseijin se reproduzem, certo? Bros perguntou enquanto começava a revelar o segredo com o método socrático. Claro, podemos nos reproduzir cuspindo um ovo pela boca. O que isso tem a ver com o seu método? Perguntou Piccolo, que se acalmou após aquela explosão de raiva, mas começou a acreditar que repetiria a mesma cena se não obtivesse uma resposta rápida. Fácil. Você só precisa pensar, responder e pensar novamente. Por que os Namekuseijins geralmente não põem muitos ovos? Se você tem um método de reprodução tão conveniente, não deveria haver muito mais Nankianos no planeta Namek depois de centenas de anos após o apocalipse? Bros perguntou novamente de uma forma socrática e a pergunta foi a que fez Piccolo de repente entrar em choque e arralhar Gig. Não me diga o que, e como Piccolo parecia catatônico e por isso não conseguia dizer nada, Neil, que ainda estava lá, tentou responder. É óbvio. Há um preço a pagar cada vez que um Namekuseijin procria. Caso contrário, seria a raça mais populosa de todo o universo, e uma das mais poderosas, algo que seria contra a natureza cada vez que um de nós põe um ovo. Temos que pagar com a nossa expectativa de vida. Resposta correta, Neil, 10 pontos para Namek. Mas, Piccolo, você poderia dizer em voz alta o que você já entendeu? Bros disse, satisfeito por não ter que explicar tudo. Sua saliva e seu tempo eram valiosos. Você está insinuando que graças à minha eterna juventude não há limite de ovos que posso chocar criando um número ilimitado de Namekias com os quais posso então me fundir e me tornar mais forte sem qualquer limite? Piccolo gritou ao sentir a extrema necessidade de ter certeza se aquela porra de loucura era possível ou não. Ele não conseguia acreditar que um método tão conveniente existisse bem debaixo de seu nariz e que ele não o tivesse usado antes. Bingo! Você está certo, Piccolo. Graças às Dragon Balls que seu meio-pai tecnicamente criou e ao desejo que seu pai tecnicamente pediu, você conseguiu gerar sua própria raça. Você só precisa criar um descendente como seu velho, mas sem mutações estranhas, elas não serão compatíveis com você. Um descendente Namekuseijin com bom poder de combate, mas sem nenhuma inteligência ou personalidade. Resumindo, um golem forte feito de genes Namekuseijins e colocado para treinar. Quando atinge um bom nível, você só precisa controlá-lo para que ele se funda com você. E repita esse processo indefinidamente, embora você não deva esperar os mesmos aumentos de potência que Neil alcançou. Por serem seus descendentes diretos e por não terem alma, o aumento de poder não será tão substancial. Mas como ponto positivo você evitará alguns problemas de compatibilidade e poderá absorver tudo o que quiser quantas vezes quiser. Querer, embora eu aconselhe não absorver muitos de uma vez e treiná-los de antemão ou terá problemas no corpo. É como passar por uma operação cirúrgica. Você precisará de tempo para se adaptar aos novos órgãos. Há também o problema de que seu corpo vai se acostumar com fusões, então fundir-se com descendentes fracos não terá efeito em algum momento. Então você precisará treiná-los melhor e por mais tempo a cada vez para que a fusão tenha efeito. Seu nível de poder mesmo assim, em questão de tempo você poderá aumentar seu poder a limites insuspeitados. E tendo a juventude eterna você terá tempo de sobra. Resumindo, você tem um potencial maior que o Goku. Garanto que
Você ainda está com inveja do Zenkai dele? Brawls disse explicando com mais detalhes o power-up definitivo que estava escondido em Dragon Ball e que Toriyama não sabia ou não queria mostrar, porém Piccolo mal estava ouvindo. A sensação de euforia de saber que só ele tinha uma habilidade tão incrível, aquela habilidade incrível e ao mesmo tempo. A euforia foi parcialmente compensada pelo complexo estúpido que sentia consigo mesmo por não ter considerado esse método antes. Um método maravilhoso que só poderia pertencer a ele, mas infelizmente para ele foi Brawls quem o descobriu com este método. Talvez, depois de alguns anos. Posso me tornar mais forte que Brawls. Piccolo gritou como um gênio louco que tinha um grande plano maligno, que certamente iria falhar e depois de algumas horas. Quando Piccolo parou aquela risada maluca de gênio, ele começou a tirar ovos da boca como se não houvesse amanhã. Desses ovos nasceram aproximadamente 10 exemplares de Piccolo e sem dizer uma palavra começaram a treinar seguindo as ordens de Piccolo. Isso é loucura. Neil gritou, tendo estado em estado catatônico por um longo tempo, assim como Piccolo antes, mas por razões um pouco diferentes. É sim. É melhor sairmos daqui, ela acabou de se tornar mãe, com certeza vai querer ficar sozinha com os filhos, hahaha. O destino dela é ser babá. Brawls disse rindo sem parar de suas próprias piadas de mau gosto. Ok. Neil respondeu enquanto refletia sobre os óbvios problemas morais e lógicos que estavam acontecendo lá e principalmente sobre as consequências que esses acontecimentos trariam ao mundo. Hahaha. Serei invencível. Gritou Piccolo, que parecia ter enlouquecido completamente. Planeta Namekusei momentos depois de Frieza desintegrar Goku bem. Agora acho que é hora de você me dizer onde estão as Dragon Balls. Frieza disse a Brawls após limpar a poeira que ele havia levantado com sua explosão de energia de seu corpo branco. Sim, por que não? Não há problema em dizer onde escondi as Dragon Balls. É o que eu prometi. Brawls disse tentando esconder seu sorriso. Um sorriso tão ou mais malvado do que o que Frieza estava usando para falar com ele. Capítulo 163 Revanche. Sim, por que não? Não há problema em dizer onde escondi as Dragon Balls. É o que eu prometi. Brawls disse tentando esconder seu sorriso. Um sorriso tão ou mais malvado do que o que Frieza estava usando para falar com ele. Oi? Você está sendo muito compreensivo e apático. Achei que você explodiria de fúria e dificultaria as coisas para mim. A pessoa responsável pela morte dos seus amigos. Você sabe, os sentimentos e outras coisas. Por favor, continue. Eu quero realizar o meu desejo e deixar este planeta decadente. Frieza disse, que estava tentando aproveitar aquele momento o máximo que podia, apesar de não saber que seus dois leais bajuladores haviam morrido, o que o incomodou por um segundo. Ok, limpe a cera dos seus ouvidos estranhos e ouça bem. Por que vou revelar a localização dele? Brawls disse mudando o tom de voz como se fosse o apresentador de um programa de perguntas e respostas. E seguindo esse conselho, Frieza esperou ansiosamente por essas respostas. Caramba. Uma resposta que não veio já que Brawls estava atrasando deliberadamente a situação para criar expectativa, talvez em excesso. E isso obviamente exasperou Frieza, que começou a bater no chão com o rabo no chão. E a resposta é que as Dragon Balls estão em uma dimensão paralela à minha. Brawls disse antes de comer pipoca novamente como se o assunto já tivesse sido resolvido. Caramba. Bom, e quando você planeja dá-los para mim? Frieza gritou depois de quebrar o silêncio destruindo uma fileira de montanhas próximas com uma esfera de energia. O motivo daquela reação era mais que óbvio, ele ficou extremamente furioso e irritado com aquela zombaria extrema. Ninguém o humilhou tanto quanto Brawls fez hoje. Frieza queria sua Dragon Ball, e uma vez que os tivesse em mãos e obtivesse a imortalidade, ele cuidaria pessoalmente de esfolar aquele suposto Super Saiyan megalomaníaco. Ei, em que momento eu disse isso? Vou te dar as Dragon Balls. O que eu disse foi, vou te contar onde eles estão. Eu não entendo por que você está reclamando. Rua. Você deveria ver a cara que está fazendo. Rua. Brawls disse enquanto ria da maneira mais exagerada que podia enquanto apontava para Frieza, o imperador do universo como se ele fosse um idiota de coração fraco fácil de enganar. Brawls na época se sentiu como Nelson Muntz quando apontou para alguém que havia sido ridicularizado por sua própria estupidez. Como se ele fosse Kazutaka HY vendo o sofrimento dos pobres idiotas que perderam tudo, inclusive a dignidade ao perderem nas apostas clandestinas fraudadas que ele mesmo organizou com esse mesmo objetivo. Essa situação é tão satisfatória pra caralho. GRRRHH. Droga. Dama Você acha que eu sou um idiota? Você acha que sou alguém de quem você pode zombar sem consequências? Frieza gritou com um olhar de ódio enquanto lançava ataques de energia contra Brawls consecutivamente. Ataques que como antes passaram por ele como se fosse um fantasma. Portanto Frieza, cansado do complexo de superioridade e de provocar o inimigo Mutansaya, decidiu usar seus poderes psíquicos contra ele. Mas foi inútil. Também não funcionou. E depois disso, ele usou sua velocidade extrema para atacar corpo a corpo. FU. Flap. Plom. Mesmo assim o resultado não mudou. Frieza ainda era incapaz de tocá-lo. Que diabos? O que acontece com esse cara? Ele está realmente aqui? Talvez ele seja uma projeção? Frieza pensou enquanto experimentava a sensação frustrante de acertar algo inacessível, como um gato perseguindo um ponteiro laser. Não importa quantas vezes ele batesse, ele não conseguia tocá-lo. Frieza estava até começando a se perguntar se a existência de Brawls não passava de uma estratégia brilhante feita de muitos truques para confundir sua percepção. Mas, quando aquele fantasma o atingiu com o rabo na testa quase perdendo a consciência. Frieza entendeu que suas suspeitas talvez estivessem erradas. Brawls talvez fosse real e se ele realmente existe ele é monstruosamente forte.
Vamos, não chore. Que tal fazermos um acordo? Uma segunda rodada. Nas mesmas condições de antes. Se você vencer, eu lhe darei as Dragon Balls. Se você perder, bem, pior para você. Brawls pediu Freeza em casamento, que estava tentando se levantar do chão depois daquele golpe de cauda. Portanto, Freeza decidiu ser cauteloso com Brawls novamente, apesar de suas constantes provocações. Por enquanto ele continuaria jogando seu jogo, pelo menos até conseguir as Dragon Balls. Então ele tentaria matá-lo a sangue frio da maneira mais dolorosa que pudesse, mesmo que para isso fosse necessário pedir ajuda ao seu pai. Parece bom. Mas você não deve apenas me dar as Dragon Balls, você também deve me deixar usá-las com total liberdade, evitar qualquer interrupção e explicar corretamente como usá-las. Oh, você se tornou muito clarividente, aprendendo com seus erros, certo? Não é à toa que você é o imperador do universo, embora tecnicamente tenha herdado esse título. Ok, não tem problema, disse Brawls, que estava um pouco decepcionado por não poder continuar enganando esse outro vilão. Nem todos neste universo eram tão idiotas quanto pareciam. E Freeza, parcialmente elogiado por essa frase, mas também ofendido pela parte da herança, continuou negociando os termos da aposta. E como será a luta? Você lutará pessoalmente contra mim e minha força friseia? Ha ha ha. Ah, aia. Não, Brawls disse enquanto estalava os dedos mais uma vez para anunciar que tinha acabado de fazer algo, embora ele não precisasse estalar os dedos, mas foi legal. E logo após o estalo, da cratera onde Goku foi vaporizado pela esfera mortal de Freeza. Por que tanta pressa? Você nem me deu tempo de comer a sobremesa. Goku parecia feliz como sempre, sem nenhum arranhão no corpo, que irradiava energia e vontade de lutar mais uma vez, ao mesmo tempo em que limpava os restos de comida que tinha na boca. Oi? Esta é a primeira vez que mato alguém pessoalmente e tento me desafiar novamente. Não sei se consigo me acostumar com isso. Será a terceira vez que mato alguém com a mesma aparência. Poderia se tornar um hábito. Agau. Freeza disse muito chocado ao ver que Goku havia retornado à vida e parecia não desanimar apesar de ter sido desintegrado por ele alguns segundos atrás. Porém, Freeza era o imperador do universo. Ele teve que manter sua habitual atitude despótica e confiante. Bem, eu declaro o início do segundo turno. Quem vencer, vence, Brawls disse enquanto continuava a comer em sua cadeira voadora, em um lugar não muito distante daquele planeta. Ah, o que aconteceu? A última coisa que me lembro é de ter batido na Ginger, quando de repente senti uma grande dor de cabeça, disse Dodoria, que se levantou do chão muito desorientado e por algum motivo que não conhecia, com muita dor de cabeça e no pescoço. Dodoria? Mas como é possível? Disse Zarbon, que estava a poucos metros dele e que, assim como seu colega de trabalho Rosa, também não sabia o que havia acontecido com ele depois que ele tentou matar Muten, Roshi e Yan. No entanto, o que mais o intrigou foi que seu colega de trabalho estava vivo, apesar de ter sido decapitado quase diante de seus olhos. O que diabos estava acontecendo? Que ridículo! Essa escória também ganhou vida. Que perda de tempo, disse Vegeta, que apesar de ter ressuscitado ao mesmo tempo que seus ex-colegas de trabalho, estava 100% ciente da situação. Vegeta, maldito traidor. Então você realmente veio a este planeta para encontrar as esferas do dragão também, gritaram Zarbon e Dodoria intercalando frases, como se fossem um casal muito bem misturado. Ah, obviamente, porém, não tenho nada a dizer a um lixo como você. Vou resolver meus assuntos inacabados com Freeza, Vegeta disse arrogantemente enquanto virava as costas para eles e voava para onde sentia o maior que de todos. Como se fossemos permitir. Os dois mini-chefes gritaram quando viram que um jogador tentou entrar na sala do chefe final sem primeiro derrotá-los. E, ironicamente, a mesma coisa aconteceu com eles. Tu podes fazer o que quiseres. Mas antes disso nós três temos um assunto inacabado, disse Ginger, que se interpôs entre eles de uma forma muito durona. E vendo como a pequena Ginger, que há poucos segundos recebeu uma surra brutal deles, atrapalhou-se como se fosse John Wayne em um faroeste para iniciar um duelo. Eles não puderam deixar de morrer de rir. Ruá. Rim. AIGHNNNF. Isso é sério? Você? Ha. Bom, mim. Mas imediatamente o riso parou. O que aconteceu? Zarbon e Dodoria balbuciaram simultaneamente do chão. Ambos estavam muito confusos já que há alguns momentos estavam rindo parados a poucos metros de Ginger. Mas agora, como se tivessem sido atingidos por uma rajada de vento, ambos foram empurrados vários metros da posição inicial. E na frente deles, tudo que podiam ver, as duas irmãs de frente uma para a outra batendo as pernas, como se tivessem chutado a perna uma da outra ao mesmo tempo. Entendo. Você ainda não me deixa matar aqueles idiotas, Nei-san, Ginger disse tentando empurrar com força a perna da irmã com a perna. Você sabe que eu adoraria fazer isso sozinho, mas não posso. Desculpe, Yan respondeu, tentando impedir que sua irmã continuasse chutando usando a perna para empurrar a dela. E nessa perspectiva, com aquela conversa e analisando a situação deles, Zarbon e Dodoria começaram a intuir o que aconteceu segundos atrás. Não é possível. É brincadeira, né? Mas foi real. Ginger tentou matá-los com 2 chutes giratórios, executando-os tão rapidamente que eles nem perceberam que Ginger havia saído de seu lugar. Mas Yan, devido à maldição de Gohan, parou os 2 chutes salvando suas vidas. Mesmo assim, não conseguiram evitar todo o golpe, pois a onda de choque causada pelos chutes das duas irmãs as jogou a vários metros de distância, atordoando seus cérebros fracos que não conseguiam lembrar como chegaram ali. Sem sequer tocá-los diretamente, eles já haviam sido nocauteados.
O que diabos aconteceria se eles fossem atingidos por um deles? Essa pergunta os fez entender o que era o terror. Não, isso deve ser uma ilusão. É impossível que eles tenham ficado tão fortes em poucos segundos. Graças ao treinamento, tortura de Brawls, em um ano no Form Helm eles conseguiram atingir seu limite físico, que girava em torno de 3 milhões de unidades de poder. Comparado com Zarbon e Dodoria, cujo poder de combate era inferior a 30 mil, Ginger e Ian estavam em uma dimensão completamente diferente. Agora eles eram fortes o suficiente para se defenderem contra qualquer ameaça, então eles tinham pouco a temer neste planeta. Eu sabia que você não iria facilitar para mim, Nei-san, mas eu também não sou a mesma Ginger que você conhecia. Eu vou matar essa escória, não importa o quanto você me impeça, Ginger disse enquanto abaixava a perna no chão para iniciar um novo ataque a Dodoria e Zarbon. Eu prefiro não te impedir, mas estou feliz em ver que você cresceu. Bem, não em todos os aspectos. Ian disse insinuando um certo complexo de sua irmã mais nova. Um complexo que o aumento de potência e mais um ano de idade não conseguiram erradicar. O que você disse? Arrinhain. Ginger gritou como um cachorro louco antes de desaparecer da vista de Zarbon e Dodoria. E com aquele grito de guerra, centenas de explosões sonoras ecoaram pela pequena ilha. Era como se uma tempestade tivesse sido criada com mais trovões do que relâmpagos. Como se centenas de bombas estivessem detonando uma após a outra, criando uma destruição terrível. Parece que ganhei pela primeira vez, Ginger disse, satisfeito ao ver como os corpos dilacerados de Zarbon e Dodoria jaziam no chão. Eles eram como folhas murchas de outono que haviam sido quebradas por danos colaterais causados pelas pegadas causadas por dois carnívoros lutando. Isto não foi uma competição. Além do mais, nem tocamos neles, Ian disse fascinada. Ela também não conseguia acreditar que eles tinham se tornado tão fortes a ponto de matar aqueles dois caras inconscientemente. Caras que os mataram antes. E depois de alguns segundos de silêncio em que pensaram na grande mudança que viveram nas suas vidas. Nei-san, você vai com Vegeta? Ginger perguntou à irmã curiosamente e com segundas intenções. Sim, eu acho que sim. Parece que ele mudou um pouco, acho que posso. Podemos dar uma nova chance para ele. E você? Você vai com aqueles humanos? Respondeu Ian, que rebateu com uma pergunta semelhante. Sim, eu acho que sim. Antes de ele vir nos ajudar, seria uma desonra não retribuir o favor. Além disso, agora sou muito mais forte que ele. Ele também vai me pagar pelo que fez comigo na Terra, Ginger respondeu como uma tsundere estereotipada. Ela estava muito envergonhada por mostrar suas verdadeiras intenções. E depois de alguns segundos em que ambos pareciam desconfortáveis, eles desejaram sorte um ao outro e se separaram para ir para um campo de batalha diferente. Capítulo 164. Revanche. Em outro lugar do planeta Namekusei. Naquele campo de batalha 5 pessoas ressuscitaram ao mesmo tempo, sendo que uma dessas 4 estava mais desorientada que as outras, e ali perto havia outras 4 pessoas que se afastavam daquele local. Porém, em determinado momento esses 4 detectaram dados anormais nos rastreadores que tinham em suas cabeças. Portanto, eles recuaram para ver o que havia acontecido. E quando chegaram lá viram algo incompreensível. Aqueles que eles massacraram ganharam vida. E além disso, eu não posso acreditar nisso. Guldo também está vivo. Jace gritou ao ver que seu parceiro verde havia ressuscitado. O que? Eu estava morto, exclamou Gould, que não percebeu que havia morrido. Fico muito feliz que você esteja bem, Guldo. Agora podemos refazer as posturas de batalha da nossa equipe carismática, Capitão Ginil disse com alegria, que havia afirmado claramente que só se importava com as posturas, a vida de seus subordinados era secundária. Sim. Todos os membros gritaram de forma sincronizada, apesar de terem acabado de ouvir de uma forma mais ou menos sutil que seu único valor reside na capacidade de posar de forma ridícula. Vamos, pessoal. Vamos fazer uma super pose de reconciliação. Devemos isso a nós mesmos. Ginil gritou muito animado por poder realizar a postura, apresentação que foi interrompida anteriormente. Sim, sis. Todos responderam ao mesmo tempo. Pronto, vai. E sem uma explicação lógica, uma música cativante começou a tocar. Força especial. Recon gritou fazendo uma pose extremamente constrangedora para se apresentar desnecessariamente mais uma vez. Burta gritou fazendo uma pose extremamente constrangedora e desnecessária como seu parceiro, mais uma vez. Queimando Nel quicou. Booming. E mais uma vez um ataque de energia bastante poderoso os interrompeu. Droga. De novo. Por que diabos você nos interrompeu de novo? Você não aprende a lição? Você nunca deve interromper a apresentação para alguém. Os membros da Força Ginil gritaram quando foram interrompidos da mesma forma que alguns capítulos atrás. Desculpe. Ver você fazendo isso é muito embaraçoso. Nós deixamos você fazer papel de bobo até Muten Roshi e Kuririn chegarem. E eles já estão aqui? Tenshinhan disse explicando por que ele havia atacado agora e por que não antes. Ou não. Eles matou Guldo de novo. Recon gritou quando viu que Gult havia sido carbonizado até a morte pela segunda vez naquele dia antes que ele pudesse usar suas incríveis habilidades especiais para parar o tempo. Seus bastardos. Espero que ele ressuscite novamente porque senão vamos matá-lo novamente na hora. Jace disse, o que combinava perfeitamente com as prioridades morais de seu capitão. Ele também foi o mais afetado por esses ataques surpresa, já que foi interrompido 2 vezes. Slashai. Ele até foi interrompido agora mesmo, antes que pudesse terminar a frase. Por decapitação. Cala sua boca. Ouvir você é uma tortura, Piccolo disse enquanto segurava a cabeça decapitada de Jace na mão. O que Toda a equipe de vilões gritou ao ver o que havia acontecido. Eles perderam outro parceiro? Sim, mas isso não era o mais importante agora. O maior problema era que ninguém tinha visto como Piccolo se aproximou deles e decapitou seu vice-capitão. Ninguém.
Entre eles estavam Burta, o autoproclamado ser mais rápido do universo, e Ginyu, o autoproclamado segundo ser mais forte do universo. No entanto, nenhum deles foi capaz de notar nada até que fosse tarde demais. Portanto, com muito suor frio escorrendo de sua cabeça cheia de veias, Ginyu usou seu rastreador com grande pânico para calcular o poder de Piccolo. Plaf! Mas o rastreador explodiu. Não é possível. Este rastreador pode calcular até 600.000 unidades. Ginyu gritou quando começou a ter uma crise existencial. E enquanto isso acontecia, Buom, agora não é tão difícil. Desculpe, não tive a intenção de acabar com você tão facilmente ou de surpresa, mas você não deveria se distrair no meio de uma briga, disse Neil após atirar uma bola de energia em Recon, matando-o com um golpe. Ah, isso é ruim, eu tenho que fugir daqui, e informar o mestre Freeza. Exatamente, não vou fugir, gritou e pensou Burta ao ver que só ele e o capitão ainda estavam vivos. Ele teve que relatar que aqueles Namekuseijins voltaram à vida extremamente fortes. Então em alta velocidade ele tentou escapar de lá. Mas, antes de você sair para passear, você e eu temos um rancor que devemos resolver primeiro, disse Neil, que agarrou Burta pelo ombro. O que? Como ele me alcançou? Burta pensou apavorado e sem nenhuma confiança por ter perdido velocidade contra alguém. E por autorreflexão e medo Burta, entendendo que não poderia escapar, tentou encarar Neil acertando-o com o cotovelo. Flash. No entanto, ele atingiu o ar. O que? Onde? Neil havia desaparecido de sua vista, pois em uma velocidade imperceptível Neil se movia atrás dele. Isto é para Yeno, Neil disse enquanto batia nas costelas de Burta, vingando a morte de um de seus amigos, que agora faziam parte dele. Bom Mim, Agrigir. Burta agonizou ao receber aquela explosão nas costelas, que se desintegraram, como todos os seus órgãos próximos. Isso é para o Zarfo, Neil disse mais uma vez acertando-o com a mesma intensidade mais uma vez nas costelas, mas do lado oposto ao primeiro golpe. Bom Mim, Agingir, Agigeng. E isso é para... No entanto, Neil não conseguiu terminar a frase ou dar o golpe final na cabeça para matá-lo, desde que Burta estava caindo do céu. Aqueles dois ataques que Neil amenizou muito mataram antes que ele pudesse vingar metaforicamente Tamaka. Plasma. Desculpe Tamaka, ainda não moderamos nossa força, Neil disse para si mesmo enquanto observava seu novo amigo verde lutando perto dele. Buomin. A poucos metros de distância, alguns segundos atrás. Isso não pode acontecer. Eu deveria ser o segundo mais forte do universo. Não só hoje o Super Saiyan apareceu diante de mim, a única existência que Lord Frieza teme. Existem também dois Nankeianos mais fortes que eu? Isso é impossível. Ginyu gritou ao ter um trauma existencial absurdo e exagerado ao perceber que Piccolo era muito mais forte que ele. E portanto, ele se expulsou dos 3 personagens mais poderosos do universo. Esse cara tem mais de um problema na cabeça, Piccolo pensou ao observar o quão incrivelmente estúpido Ginyu era, seja por causa de suas posturas, exageros ou problemas de inveja. Mas de repente Ginyu começou a rir, alha-ralhanha. Reafirmo tudo, ele está com um grande problema mental, Piccolo pensou com menos dúvidas do que antes. Não posso deixar de rir quando penso em como existe alguém tão forte quanto você. O simples fato de o grande Ginyu ter encontrado alguém muito mais forte, simplesmente me traz alegria, disse Ginyu mais uma vez como se estivesse completamente louco. Sem dúvida, ele está louco, pensou Piccolo mais uma vez. No entanto, o que viu a seguir o perturbou ainda mais. Plasha. Já que Ginyu se machucou gravemente abrindo um buraco perto de seu coração. E antes que Ginyu pudesse fazer ou dizer qualquer outra coisa. Plasha. Piccolo em grande velocidade ficou atrás dele e com o braço do chicote cortou sua cabeça. Slash. Clashá. E então ele rasgou todo o corpo em pequenos pedaços. Não sei o que ele pretendia fazer, mas com certeza não era uma coisa boa, Piccolo disse enquanto limpava o sangue roxo de Ginyu de seu braço. Piccolo, apesar de acreditar e confirmar que Ginyu era um cara com sérios problemas mentais, não o subestimou completamente. Era óbvio que ele estava tentando fazer algo perigoso e estranho, algo em que ele parecia muito confiante. Algo que poderia ser um problema para ele, apesar da diferença de poder. Então, em vez de esperar como um idiota estúpido para ver que estratagema ele poderia usar contra ele e possivelmente ser prejudicado por isso, ele o atacou mortalmente o mais rápido que pôde, mesmo que isso impedisse os espectadores de ver o que Ginyu era capaz de fazer. Bem, já eliminamos essa escória. Agora é hora de ir onde Goku está e ver como se ele ainda é meu rival, Piccolo disse enquanto voava em direção aonde Goku ainda estava lutando. Assim também Neil, que acabará de matar Burta, foi atrás dele em velocidade semelhante, em direção ao último inimigo. E abaixo deles, foram várias as pessoas que os admiraram de boca aberta, constrangidas e sem se moverem um centímetro. Bem, no final nosso treinamento foi inútil, disse Kuririn, surpreso com a relativa queixa entre eles e os alienígenas. Pelo menos Tenshinhan conseguiu matar um, disse Chaois, que ainda estava de boca aberta depois de ver como eles mataram facilmente aqueles 4 monstros. Acho que derrotar esse cara não tem nenhum mérito especial, Tenshinhan disse sendo humilde. Ele não poderia reivindicar esse mérito depois de ter ficado no banco o jogo inteiro como se fosse um substituto inepto que só atrapalhou o time. Centenas de anos treinando e não tive um segundo de notoriedade. É muito frustrante, Muten Roshi disse, que se sentia tão inútil quanto os outros apesar do fato de Brawls tê-lo originalmente listado no grupo daqueles que talvez pudessem fazer algo neste planeta com Piccolo. Porém, essa depressão se dissipou momentaneamente quando perceberam que alguém se aproximava deles em alta velocidade. Alguém com incrível poder de batalha. Alguém que certamente não conseguiriam superar. Espere, esse Ki, estranhamente era um Ki que eles já haviam sentido antes. Ruivo. Todos gritaram com alguma preocupação quando viram Ginger aparecer implorando. E era normal que eles se sentissem desconfortáveis por estarem perto dela.
Apesar dessa garota enérgica, tsundere, louca e até engraçada ser uma aliada neste momento devido a circunstâncias muito especiais, nenhum deles esqueceu que há algumas semanas ela era inimiga. Um inimigo que naquela época eles conseguiram derrotar sem muita dificuldade, mas que agora graças à conveniente genética Saiyan se tornou monstruosamente forte para eles. Droga, treinamos naquele inferno durante anos e quase não melhoramos. No entanto, ela e Piccolo, no mesmo período de tempo, tornaram-se milhares de vezes mais fortes que nós. Eles pensaram enquanto amaldiçoavam seus genes terráqueos. Ela era uma aliada temporária que um dia possivelmente deixaria de ser aliada. Oh meu Deus, você foi capaz de vencer a força Genil. Isso significa que você também foi treinado até a morte pelo monstro de 3 olhos e seus asseclas. Você se tornou monstruosamente forte, certo? Ginger disse ao pousar na frente do grupo composto por carecas, quase carecas, carecas por opção e ex-carecas humanas. Obviamente ao ouvir o que o Saiyajin disse, as cabeças brilhantes não puderam deixar de pensar. O que? Derrotamos quem? Somos monstruosos o quê? Só olhamos. Os Namekuseijins fizeram todo o trabalho. Obviamente isso foi um mal-entendido, então Kuririn tentou esclarecer isso. Na verdade, sim, eles não eram inimigos fáceis. Mas, depois de um ano de treinamento infernal, esses 5 vilões não foram páreo para os incríveis poderes do lendário Kami Sennin e de seus alunos. Baby, Muten Roshi disse mentindo de forma desavergonhada para fingir ser legal na frente de uma das poucas mulheres bonitas e solteiras com quem teve contato nos últimos meses. Errei em. Os guerreiros Z gritaram de espanto e até de nojo ao ouvirem as mentiras aberrantes de Muten Roshi, que era capaz de qualquer coisa por tocar em um peito. Realmente? Ginger perguntou curiosamente ao se aproximar dele, violando descaradamente as leis de distância mínima que em muitas pandemias é aconselhável ter. Claro, claro. Roshi respondeu, que reconsiderou se havia exagerado muito com suas mentiras. Mentiras que eram extremamente fáceis de refutar. Oh, eu vejo. Fico feliz em ouvir isso. Ginger disse enquanto seus olhos escureceram, e ela deu um sorriso bastante hostil que estava completamente fora de lugar com as palavras e o tom alegre que ela estava usando. Choque. Pan. Arkin. E na velocidade da luz e sem que ninguém ali percebesse, Ginger fez uma chave de judô para Muten Roshi, imobilizando-o no chão sem poder escapar, o que obviamente colocou seus companheiros em guarda. O que você pretende fazer com ele? Os guerreiros Z gritaram ao ver que seu amigo mentiroso havia sido instantaneamente afetado por seu próprio karma ruim. Porém, eles não podiam ser cegados pelo rancor e pela decepção. Ele era amigo e professor deles e estava sendo atacado por alguém contra quem não conseguia se defender. Ele estava em grande perigo. Eu só quero pagar a ele na mesma moeda. Pague-lhe pelas coisas que ele fez comigo na Terra. Ginger disse enquanto continuava a segurar Muten Roshi de forma muito eficaz com as pernas, e soltou um de seus braços. Braço com o qual parecia querer atacá-lo. Oh não! Muten Roshi-sama, os guerreiros Z gritaram de medo. Ginger agora tinha um poder terrível. Qualquer um de seus ataques tinha o potencial de matar todos os 4 ao mesmo tempo. Além disso, se Brawls estivesse dizendo a verdade, eles não seriam mais ressuscitados por ele. E eles não podiam usar as Dragon Balls para trazê-lo de volta, já que Roshi foi ressuscitado anteriormente quando o Evil Piccolo Senior o matou ao lado de Kuririn. Não. Kuririn gritou ao ver que a mão de Ginger descia em câmera lenta, mas em alta velocidade, com evidentes intenções de ferir sua vítima em um ponto vital. Plashe. Arkin. E esse ponto vital era sua bunda? Isso é por ter tocado na minha bunda sem minha permissão. Ginger gritou ao aplicar em Muten Roshi o mesmo tipo de castigo corporal que sua irmã usou nela. Embora desta vez ela acreditasse que estava fazendo algum tipo de justiça poética com Muten Roshi, já que ela estava justamente com a parte dele com a qual ele molestou. Finalmente esse pervertido pagaria pelo assédio sexual a que a submeteu em sua luta anterior. Por esse motivo, cada golpe vingativo parecia incrivelmente satisfatório para ela. Isto é para tocar meus seios. Respinguem. Alha. Isto é por tocar minha bunda. Respinguem. Olhoi. Isso pode ser visto onde ninguém deveria ter me visto. Kiai, você é um pervertido nojento. Olhoi. Sim. Kia. Escovante. Nojento. Pare de aproveitar. Caso contrário, isso não é mais engraçado. Eu disse para você parar. Você está me envergonhando. Sim. E ver esse show é mais constrangedor do que cômico. Isso, meninos. Que tal irmos com Piccolo e Neio? Propôs Kuririn, que queria sair dali o mais rápido possível por motivos óbvios. Sim, acho que vai ser o melhor. Suponho que quando ficarem cansados eles vão parar, disse Tenshinha, que estava começando a sofrer de enxaqueca por causa daquele infeliz programa audiovisual. Sim, por favor, vamos sair daqui, disse Chaois, que não queria ser parente daqueles dois, apesar do planeta ser desabitado. Planeta Namek a vários quilômetros de lá, no meio de uma esplanada deserta. 2 pessoas lutavam com o mesmo padrão clichê repetitivo que consiste em desferir milhares de golpes em uma velocidade absurda que ninguém conseguia acompanhar com os olhos. Exatamente o mesmo padrão, apesar do aumento da escala de potência. E como sempre acontecia nessas situações, de repente todos puderam assistir um deles vencer em câmera lenta, jogando o perdedor no chão. Bom, e neste caso o perdedor, Kaioken X20. Kami, Ami, A, Buok, era Freeza. No entanto, não era ele quem estava perdendo. Droga para o inferno. Como pode ser? Isso não teve muito efeito sobre ele. Ele também não estava blefando dessa vez. Ele realmente não tem usado mais da metade de seu poder, Goku disse muito cansado e ferido depois de ter lutado intensamente contra Freeza por alguns minutos. E moralmente ferido por ter usado seu ataque mais poderoso contra ele. Um ataque que só conseguiu feri-lo, mas não gravemente. Estou impressionado que uma forma de vida inferior, Saiyan, tenha um poder tão incrível.
Esta é a primeira vez que alguém fez tanto mal ao meu corpo. Mas o jogo acabou. Maldito Saiyan! Frieza gritou com grande fúria enquanto aumentava progressivamente seu poder com a intenção de atingir 100% de suas habilidades. O jogo acabou. Capítulo 165. Isso foi um genjutsu. O jogo acabou. Frieza teve um problema absurdo para controlar toda sua energia e poder. Energia e poder que, se não fossem devidamente controlados, cresceriam exponencialmente até ultrapassar os limites de seu corpo e explodir, teoricamente. Esta foi a razão pela qual ele teve múltiplas involuções para limitar naturalmente seu poder e também foi a razão pela qual ele não estava usando todo o seu poder contra Goku desde o início, mesmo em sua forma final. Frieza, após recuperar sua verdadeira forma, aumentou progressivamente seu poder, algo que beneficiou Goku durante a luta, que com o Kaioken X-20 sem energia para absorver com a Genkidama só conseguiu atingir metade do poder do inimigo mortal de sua raça. Porém, como sempre acontecia, Goku não aproveitou o momento em que Frieza estava mais vulnerável para acabar com ele. E obviamente essa não foi uma ideia muito boa, já que ao dar tempo a Frieza, ele foi capaz de aumentar naturalmente seu poder a um nível que Goku não poderia igualar. Macaco porra! Vou fazer você pagar 10 vezes mais. Não, 100 vezes mais. Frieza gritou enquanto batia em Goku repetidamente enquanto agarrava seu pescoço com a cauda. Era como se Goku tivesse se tornado um saco de pancadas vivo. O que aconteceu com toda aquela energia que você tinha há pouco? Você finalmente usou o que restava de seu poder? Na verdade, os Saiyajins são uma forma de vida inferior, cujo único talento é lutar. Todos vocês são tolos. Matar você foi a decisão certa. Ho. Frieza disse enquanto continuava segurando o pescoço de Goku com seu rabo, olhando para ele com desprezo, nojo e condescendência. Como se Goku fosse uma barata sem membros prestes a ser pisada. Goku mal estava sem energia, ele havia usado todos os seus recursos, estava gravemente ferido, à mercê de seu inimigo e seu moral estava perdido. Porém, alguém próximo daquele lugar se sentia ainda pior que ele. Vegeta! Yan suspirou ao ver a expressão amarga de Vegeta. Ela estava observando essa tortura há alguns minutos e não conseguiu ajudar devido à interferência de Brawls. Kakaroto. Você, embora eu odiasse reconhecer isso, você se tornou forte, dezenas de vezes mais forte do que eu. E ainda, você não pode vencer aquele bastardo? E apesar disso, apesar de quão forte você se tornou, você, não me diga que isso é o melhor que nossa raça é capaz. Não pode ser assim. Não deveria ser assim, disse Vegeta, que começou a divagar com muito sofrimento, raiva, dor e ressentimento. A raiva que ele sentia era tão profunda que sua boca e suas mãos chegavam a sangrar pela força com que ele as apertava. Ele não sabia como acalmar essa dor agonizante em seu orgulho. Para o orgulho da raça Saiyajin, condenado a servir e perecer nas mãos de Frieza, sem ser capaz de se rebelar e sair vitorioso contra ele. Dor e sofrimento que não passaram despercebidos por outra pessoa. A Vegeta. Eu não sabia que você poderia se tornar empático e se preocupar com alguém que não fosse você mesmo. Justamente de Goku, aquele que te bateu de forma tão humilhante e te deixou viver, o que é ainda mais humilhante. O guerreiro de classe baixa que te bateu e que com toda probabilidade lhe daria outra surra com mais facilidade do que antes. Droga, Vegeta, estou muito emocionado. Eu pensei que você fosse uma escória. Um anão mal-humorado com cabelo recessivo e um péssimo senso de humor. Um desgraçado sem coração que não merece nem o ar que respira. Uma epidemia humanoide da qual todos gostariam de se livrar. A porra de um segundo violino, um companheiro destinado a ser humilhado para sempre pelos outros para engrandecê-los. Mas no final acontece que você não é um cara tão mau. Você ainda é uma escória aos meus olhos, mas um pouco menos. Mas não se preocupe, você ainda tem espaço para melhorias. Brawls disse fingindo enxugar lágrimas inexistentes de seus 3 olhos enquanto elogiava Vegeta da maneira mais desrespeitosa que podia. Mais que um elogio era uma extensa lista de insultos. Apreciação que irritou Vegeta ainda mais do que antes. Cale-se. Nem em sonhos eu me importaria com a vida desse palhaço. Você não ouviu ele? Esse é o cara que destruiu o nosso planeta natal quando nós, Saiyajins, servimos como mãos e pés, trabalhando exatamente como ele ordenou. Ele matou todos nós, exceto nós. Seu pai, meu pai, o pai dele. Ele temia que um Super Saiyan nascesse entre nós. E mesmo assim, embora você tenha certeza daquele monstro imparável da lenda que ele teme. Você não fez nada? Você sabia de tudo há anos, apesar de ser tão poderoso e apenas ficar olhando. Você apenas olhava agora sem nem piscar depois de tudo que ele disse. Não há nenhuma gota de orgulho Saiyan em suas veias? Vegeta gritou que se sentia completamente desolado e desesperado. E acima de tudo insultado pela atitude de Brawls nesta situação. Tanto que ele até começou a chorar pelo grande desamparo que sentia diante dessa situação. Mas especialmente por lidar com Brawls e sua personalidade irritante. Você não precisa ser tão tsundere chorando Vegeta. Eu sei que no fundo você o ama. Mas não, eu não dou a mínima para essa merda. Minha mente está muito evoluída para me preocupar com tribalismos estúpidos. Se existe alguém que é tão estúpido e racista, é melhor ignorá-lo, principalmente os estúpidos Frost Demons, a escória da galáxia. Quanto aos Saiyajins mortos, eu não me importo muito. Eles mataram tantas civilizações que o fato de a deles ter desaparecido foi até justificado. Além disso, devido às minhas mutações, nenhum Saiyan me considera um Saiyan, nem você também. Brawls disse mostrando total desrespeito pelas razões emocionais que Vegeta havia exposto. Esse cara é o professor do Gohan? O garoto repipi de alta estatura moral que lançou essa maldição sobre ela? Como pode o contraste ser tão grande? Como foi possível que uma criança tão moralista tenha surgido da educação de alguém tão grisalho? Porém, inesperadamente Brawls corou um pouco, e tentando fingir que não pretendia ajudar desde o início ele disse embora houvesse alguns bons, como a mãe de Goku, e talvez seu pai também. Bem,
Acho que não posso ficar sentado sem fazer nada. E é uma chatice, agora que consegui sentar em uma posição perfeita. Finalmente boas notícias. Finalmente Brawls faria outra coisa além de abusar deles física, mental e verbalmente. Isso foi algo que tanto Ian, Vegeta, e até Piccolo, que acabará de chegar há poucos segundos, comemoraram com paixão. Brawls finalmente sujaria as mãos para ajudá-los. Ou assim eles acreditavam. Zé Avarudo, versão limitada. Porque no exato momento em que Brawls se levantou da cadeira, o tempo parou. Ele parou a porra do tempo. Mas por alguma razão eles conseguiram ver, ouvir e pensar, mas não se mover. Então eles não tiveram escolha a não ser parecerem manequins enquanto Brawls avançava lentamente em direção à Freeza. O que diabos é isso? Por que não consigo me mover? Por que não posso matar esse macaco patético? Freeza pensou enquanto continuava segurando Goku, e observou enquanto Brawls se aproximava deles como se ele fosse um aposentado que estava andando pelo parque observando as flores crescerem. Algo que o aterrorizou. Ele de alguma forma o havia deixado completamente desprotegido e apesar de estar ciente da situação não conseguia movimentar nem um centímetro de energia em seu corpo. Impossível. Esse cara, o que ele pretende fazer? Freeza pensou enquanto reconsiderava mais uma vez o quão perigoso Brawls é. Mas desta vez ele não tentou varrer a seu favor acreditando que Brawls era apenas um bruxo sorrateiro com uma técnica estranha para aumentar momentaneamente seu poder. Ele é monstruosamente forte. Talvez mais do que ele. Talvez Brawls realmente não estivesse mentindo quando disse que o imperador do universo não era nada diante de seus 3 olhos. E sem cerimônia, Brawls arrancou Goku do rabo de Freeza e o agarrou da mesma forma com seu rabo de areia, mas pela cintura e o colocou na altura dele para que pudessem conversar cara a cara. Goku, parece que você recebeu outra surra brutal. Ok, tornei-me um especialista nisso nos últimos anos. Hehe, Goku respondeu mascarando sua dor com algum humor ao lembrar das surras que Brawls e Frost lhe deram em um ano consecutivo quase ininterruptamente. Comentários engraçados bastante adequados, ao contrário dos da Marvel. Então Brawls não pôde deixar de rir ao se lembrar das enormes surras Prozenkai que Goku havia recebido até agora, hahaha. Fico feliz em ver que você ainda tem energia para brincar. Isso significa que talvez você pudesse continuar lutando. Mas como árbitro e médico desta partida devo garantir que você possa continuar. Então, olhe nos meus olhos, e dizendo que não só Goku. Todos na vizinhança olharam nos olhos de Brawls não porque Brawls os tivesse hipnotizado para obedecer às suas ordens, mas porque era impossível não olhar para eles, era impossível desviar o olhar daqueles olhos, porque era impossível entender o que estava acontecendo. Já que os olhos de Brawls começaram a sofrer mutações de uma forma muito chocante e misteriosa, isso definitivamente não era algo normal, nem mesmo para Brawls. Em seus olhos começou a se formar um padrão de ondulação que se espalhava pelo globo ocular, sua íris ficou com uma cor azul clara, com o que parecia ser um padrão floral que se sobrepunha ao padrão de ondulação. Mas o mais fascinante de tudo eram os 9 tomos vermelhos que circulavam continuamente entre as ondulações dos seus olhos, como se fossem uma hélice. Este foi o Rin Tezei Sharingan, a fusão perfeita entre o Rinnegan, o Tezeigan e o Sharingan, criando assim o Dojutsu mais poderoso do mundo de Naruto. Um Dojutsu que ao ser contemplado, fosse aquela pessoa do mundo de Naruto ou não. Era impossível evitar ficar impressionado e sentir medo. Esse cara é realmente um Saiyan? Que diabos são esses olhos? Todos os presentes pensaram quando viram aqueles olhos, que instintivamente inspiraram medo em seus corações. No entanto, a visão deles não durou muito nos olhos sinistros de Brawls, já que algo igualmente chocante parecia estar acontecendo com Goku Argigai. Goku de repente gritou de raiva e ódio e seus olhos ficaram vazios. Sua energia e potência foram aumentando de forma excessiva e seus músculos também ficaram tensos, ficando mais rochosos e volumosos. Porém, o que mais se destacou foi o cabelo dele. Seu característico cabelo preto, impossível de pentear, entre os flashes foi ficando loiro e pontudo, e sua aura também mudou para a mesma cor e formato Argigai. E com essa mudança de visual e poder, o tempo voltou a passar normalmente. O que diabos aconteceu? O que Brawls fez com Goku? Gritaram Jinjer e os terráqueos que chegaram recentemente depois que o tempo retomou seu curso. Esse poder. Maldito Goku. Você me superou de novo, disse Piccolo, que ficou um tanto furioso ao ver que Goku o havia vencido novamente com um power-up. Inesperado, terei que aumentar minha produção de mini Piccolos e treiná-los bastante se quiser superar ele em alguns anos. Mudança de aparência que encheu Ian de expectativa, que tentou contrastar com Vegeta se o que estava acontecendo é o que realmente estava acontecendo. Vegeta é isso, sim, não há dúvida, é o mesmo que na lenda. Goku. É o Super Saiyajin lendário, Vegeta disse, que ficou em parte satisfeito ao ver que a lenda era real, e extremamente furioso e invejoso porque ele não era o Super Saiyajin. O que? O Super Saiyan, você disse? Impossível. Além disso, aquele outro macaco não deveria ser aquele suposto Super Saiyajin. Que piada é essa? Frieza disse com grande frustração e dor de cabeça ao ver os Saiyajins ao seu redor se tornando mais raros, imprevisíveis, irritantes e possivelmente mais poderosos que ele. Como você está se sentindo? Melhor do que alguns segundos atrás? Brawls disse enquanto deixava cair o Super Saiyan Goku no chão depois de ter conseguido seu plano, mas ninguém esperava o que aconteceria a seguir, já que Goku, ao invés de enfrentar Frieza depois de algumas perguntas não muito importantes e um tanto óbvias, abraçou Brawls com muita alegria e tristeza. Ele ficou tão afetado emocionalmente que não pôde nem deixar de chorar um pouco. Brawls, isso é um sonho? Não acredito que você está vivo. É? WTF. Todos exclamaram, incluindo Frieza, ao ouvir esse absurdo inesperado. Tornar-se um Super Saiyan torna você mais estúpido? Isso não foi explicado na lenda. Vegeta e Ian pensaram além da surpresa geral que todos compartilharam. Brawls, o que aconteceu? Estou dentro. Aqui é Namekusei? Eu não posso acreditar nisso.
Kuririn, Roshi, Piccolo, Freeza? Vocês estão todos vivos. Eu não entendo. O que aconteceu com Rodabas, o aniquilador de universos? Eu estava lutando contra aquele bastardo. Aquele bastardo que matou todo mundo. Todo mundo. E você sem você aí e sem as esferas do dragão. Era impossível ressuscitá-las. O que está acontecendo? Isso é um sonho ou uma ilusão? Goku disse muito chateado e ansioso, como se tivesse milhares de coisas para dizer e milhões de dúvidas para responder e muito pouco tempo para isso. Goku, tudo isso foi uma ilusão. Estamos no momento em que você estava lutando contra Freeza no planeta Namek, Bros disse enquanto tentava acalmar Goku. O que diabos está acontecendo? Todos os outros perguntaram, eles não estavam entendendo nada. O que? Goku gritou por razões mais do que óbvias. Estamos no dia 24 de dezembro de 762, na sua batalha contra Freeza, no momento em que parei o tempo. Te segurei com meu rabo e você olhou nos meus olhos. Naquela época eu fiz você ter uma longa ilusão no espaço de um segundo. Sim, eu sei, sou incrível. Então você ficaria muito zangado com a perda de seus entes queridos e assim se tornaria um Super Saiyan devido a essa raiva. Bros disse explicando o uso que havia dado a um dos doujutsu mais poderosos, a técnica mais poderosa, cruel e horrível que já existiu no mundo de Naruto, o infinito Tsukiyomi. O que? 762. Espere agora, eu me lembro disso. Isso significa 1,2,3, 4, 5. Já se passaram 10 anos? Estou 10 anos em uma ilusão, Goku gritou enquanto contava com os dedos os anos que se passaram após a derrota de Freeza. Sim, 10 anos e um dia. Feliz Natal, Bros respondeu de forma atípica, como se não fosse importante. Você está louco? Por que você me colocou em uma ilusão por 10 anos só para eu me tornar um Super Saiyajin? É totalmente desnecessário. Goku questionou em voz alta por razões completamente compreensíveis e óbvias. Bem, precisava de criar um bom contexto em que morresse de forma credível apesar de ser totalmente imortal. Com um bom desenvolvimento de caráter para tornar a minha morte memorável e heróica. Salvar o multiverso, por exemplo, e de forma alguma, deve ser uma morte que te fez chorar. Eu precisava morrer para que você parasse de depender das minhas ressurreições e da minha capacidade de resolver tudo. Da mesma forma também precisei esperar alguns anos após a minha morte até que aparecesse uma nova ameaça às vossas vidas. Caso contrário teria parecido muito suspeito ou forçado, por isso tive que deixar alguns anos de margem entre conflito e conflito. Anos em que tentei aprimorar minhas habilidades de diretor de cinema que precisarei em um futuro distante, criando diferentes tipos de situações familiares. Aquelas em que você tentou ser um pai e marido melhor e, claro, aprendeu a trabalhar. Você vai me agradecer. Até que apareceu o vilão final, que mataria todos menos você, destruindo assim as Dragon Balls, deixando zero possibilidades de ressurreição, despertando assim o Super Saiyan. O que você usará para derrotar Freeza agora? Bros disse para justificar seu genjutsu excessivamente longo e como era de se esperar Goku, que viveu 10 anos mentindo. Tentou ter certeza e acreditar que algo que ele viveu era real então. Espere. O ser anti-espiral que se fundiu com os universos e tentou destruí-los para acabar com tudo. Aquele com quem você se fundiu, morrendo no processo para contrariar seu ego e evitar a destruição de tudo. O que, sim, foi um genjutsu. Bros respondeu quase automaticamente e incrédulo, sem perder a esperança. E Rodabas o aniquilador de... E sem conseguir terminar, Bros respondeu automaticamente, ele também era um genjutsu, mas Goku não perdeu a esperança de que algo fosse real. E meu prêmio de melhor pai do mundo em 768? Um genjutsu também, claro. Inventei aquele concurso com um prêmio em dinheiro para que Xixi pudesse te obrigar a participar. Até manipulei para te dar uma vantagem. Foi tudo uma ilusão. Bros respondeu sem rodeios para que Goku não fizesse mais perguntas repetitivas. Isso não pode ser real. Tudo tem sido uma ilusão. Mas foi tão real. Espere, ainda estou numa ilusão? É possível que nossa vida não passe de uma ilusão. Goku pensou em voz alta, tornando visível a grande crise existencial que estava passando naquele momento, tanto que até começou a filosofar como um viciado em maconha em crise. E à medida que seus aliados permanentes e temporários ouviam sua conversa, entendiam seu conteúdo e começavam a temer mais uma vez o poder, a falta de bom senso, o exagero, a loucura e a estupidez de seu guardião misterioso, superpoderoso e imprevisível. Fiu. 2 raios laser voaram na direção da cabeça de Bros e Goku Kia. Um deles foi rejeitado por Goku com um leve movimento de punho. Chave e o outro foi devorado por Bros, como se fosse uma batata frita jogada ao ar. Os ataques foram evitados, algo que frustrou muito Freeza. Mas pelo menos foi melhor que a indiferença. Por quanto tempo vocês planejaram me ignorar, seus bastardos? Freeza disse enquanto atacava com ataques de Ki para exigir atenção como uma criança. Bem, Goku, o que você acha se você cuidar primeiro daquele inepto e depois eu responder a você e aos outros? Pela cara de idiota que ele está fazendo. Aposto que ele quer saber mais sobre o Super Saiyan, Bros sugeriu enquanto apontava para Freeza com o polegar e Vegeta com o rabo. Sim. Acho que uma boa luta que não terminei na minha vida ilusória pode me ajudar a clarear minha mente, Goku disse fria e violentamente enquanto olhava para Freeza. A luta continua. Capítulo 166, Bao Lol. No planeta Namek, em 24 de dezembro, aproximadamente às 18h32, 13, com tempo bom, sem muita umidade ou vento. Bom, Goku Super Saiyan e Freeza lutaram desenfreadamente enquanto trocavam insultos e outras apreciações desnecessárias enquanto todos assistiam a este confronto lendário. Vegeta olhou para Goku com inveja enquanto tentava entender naquela batalha qual era o segredo por trás do Super Saiyajin, como Yan, que tentou entender aquele poder enquanto observava com certo prazer como Freeza sofria diante de um Saiyajin de verdade. Muito parecido com o que Piccolo estava fazendo, observando como Goku se tornou mais forte que ele, por enquanto.
Depois havia Kuririn, Tenshinhan, Chaois, Muten Roshi, Neil torcendo por Goku, e até Ginger também se juntou ao grupo de fãs de combate enquanto continuava a punir Muten Roshi por suas ofensas passadas. E obviamente Brawls, que continuava sentado confortavelmente em sua luxuosa cadeira voadora observando o combate comendo iguarias tão deliciosas que nem os deuses imaginariam sua existência. E observando e comentando o combate, embora ninguém lhe tivesse perguntado. E às vezes também responde a algumas das perguntas típicas que os personagens coadjuvantes fazem enquanto assistem a uma luta. É impressionante, porque ele se transformou mudou completamente o rumo da luta. Goku, quão forte você se tornou? Kuririn disse e perguntou vendo como seu amigo e ex-rival havia se tornado muito mais forte que ele mais uma vez. Especificamente, o Super Saiyan multiplica o poder básico do usuário no X50, considerando que o poder básico normal de um Saiyan normal é de 3 milhões, no qual Goku, Vegeta, Ian e Ginger estão presos, o poder do Super Saiyan é de 150 milhões. Brawls disse, explicando gentilmente as vantagens de se tornar um Super Saiyan. Bom, 96%, 97%, 98%, 99%. 100%. Vou repetir mais uma vez, a raça Saiyajin é muito conveniente, disse Piccolo, que ainda sentia uma certa inveja dos Power UPS convenientes e instantâneos dos Saiyajins para se tornarem fortes quando necessário. A queixa comparativa ainda machuca você? Vamos, Piccolo, você tem um potencial impressionante graças aos meus valiosos conselhos. Ou talvez seu corpo esteja se acostumando demais a assimilar seus clones e você esteja ganhando menos energia a cada assimilação, da mesma forma que ocorre quando o medicamento perde sua eficácia ao ser consumido continuamente? Isso é frustrante para você? Brawls disse para mexer com Piccolo carinhosamente da mesma forma que fez com seu parente Kami, mas de uma forma mais sofisticada e inspiradora. Tchau, cale-se. Eu não tenho tão pouca paciência, Piccolo protestou diante da zombaria de Brawls, enquanto ele jurava para si mesmo ser paciente e treinar seus mini-eus para absorvê-los mais tarde para ficar um pouco mais forte repetidas vezes em um processo interminável. E como é isso? É o Celes Frieza. Splap. Bom, por falar nisso, o que você fez para transformar Goku em um Super Saiyajin? E o que diabos eram aqueles olhos? Nunca vi nada parecido. Todos os Saiyajins podem fazer isso? Você é muito estranho, perguntou Neil, que praticamente já se sentia integrado ao grupo, e estava obviamente curioso sobre as estranhas habilidades de Brawls e seu companheiro Saiyan. E obviamente aquele comentário depreciativo aos Saiyajins fez Vegeta reagir, não Saiyan pode fazer isso. Brawls é o único doido. Ambos são segredo profissional por enquanto. Brawls respondeu sem responder enquanto continuava a comer e curtir o show. Você vai morrer aqui. Uau, os dois são lindos mesmo. Não posso dizer quem está ganhando, disse Ginger enquanto continuava a estrangular Muten Roshi, já que ele era uma almofada para apertar ao assistir a um filme emocionante de ação ou suspense com muitas reviravoltas na trama. E Muten Roshi ao ouvir aquela afirmação de Ginger, que ficava assediando-o enquanto seus amigos e discípulos os observavam envergonhados, tentou se sentir superior a ela de alguma forma. Isso mostra que você ainda não sabe sentir o que, se você conhece o HHHHH. No entanto, isso foi contraproducente porque Ginger, um tanto envergonhada, apertou ainda mais forte do que antes para impedi-lo de terminar a frase. SHHHHH. Alguns de nós querem desfrutar desta violência gratuita. Se quiser foder, vai para um motel. Brawls gritou, repreendendo uma certa parte do público por atrapalhar sua diversão. O que hahahatsa? Ginger e Ian gritaram, um por extrema vergonha ao ouvir aquele comentário e outro por indignação e medo ao saber que isso poderia acontecer. Mas seja como for, graças a isso Roshi foi libertado de suas garras e o resto do público se comportou como Vegeta, ficando quieto e assistindo apenas aquela emocionante luta final. GGGGHH. Porra de macaco. Como é isso, seu macaco maldito? É isso tudo? Você, filho da puta arrogante. Oku. Você, macaco de caralho. Você é apenas um Saiyan. Porra. E vendo que Goku havia adquirido uma grande vantagem nessa luta, já que parecia estar brincando com frieza, alguns se atreveram a perguntar, Brawl-sama, sobrou alguma daquelas pipocas? Não como há horas, disse Chaois que tentou ser corajoso pedindo algo ao monstro invencível, enquanto se refugiava atrás de Ten. Sim, claro, sirvam-se. A luta está prestes a terminar e obviamente Goku vai vencer. Desculpe pelo spoiler. Você também quer algum clube de caras sérios e quietos, sem nenhum senso de humor? Brawls disse enquanto materializava uma mesa voadora cheia de pilhas diferentes enquanto se dirigia a Ian, Vegeta, Piccolo e Neil de uma forma um tanto ofensiva. Foi você quem disse para ficar quieto, os afetados pensaram, que ignoraram os lanches por uma questão de orgulho. Não acredito como isso é bom. Sam. Você tem que experimentar. Você não vai acreditar. Ginger gritou enquanto trazia comida do mundo de Toriko para sua irmã, a quem ela praticamente forçou a devorar tudo isso. É inútil, frieza. Você não pode contra mim. Seu poder diminuiu. Lutar contra você não é mais divertido. Saia daqui. Não cometa males de novo e não mostre seu rosto na mim novamente. Não vou perder. Disco mortal. E como Brawls havia anunciado a partida e parecia mais relaxado, alguns ousaram perguntar novamente. Esse Brawls. Por que Goku não usa o Kaioken para multiplicar seu poder? Se ele fizesse isso, ele poderia ter derrotado Frieza de uma só vez há muito tempo atrás, perguntou Kuririn, que queria que esse conflito terminasse o mais rápido possível. Ele simplesmente não consegue fazer isso.
Digamos que os corpos Saiyan tenham a incrível capacidade de se adaptar facilmente a aumentos forçados de poder. Essa é a razão pela qual Goku, ao contrário de você, conseguiu aprender a usar o Kaioken tão facilmente, quando você ainda é incapaz, embora Roshi esteja muito perto do sucesso. O Super Saiyan é algo parecido, mas sem tantos efeitos colaterais negativos e com vantagens extras. Uma vez que um Saiyajin consegue atingir seu limite biológico de poder e, portanto, sua tolerância máxima de energia e despertou as células S. As células S, sob certas circunstâncias, são ativadas e se tornam uma fonte secundária de energia que nutre e aumenta naturalmente o poder de um Saiyan, criando assim o estado Super Saiyan, o estado que mais uma vez leva o corpo do Saiyan ao limite através desse multiplicador de poder. Se você for um pouco esperto, suponho que não será necessário explicar o que aconteceria se Goku se obrigasse a ultrapassar esse limite com uma técnica tão tirânica e pouco compatível como o Kaioken. Certo, Brawls disse de forma socrática para seus amigos e o público, que seu corpo explodiria ou ficaria gravemente ferido, respondeu Ian, que pela primeira vez em muito tempo se sentiu interessado em uma conversa vinda daquele grupo de loucos. Bingo! Além disso, não multiplicaria seu poder total, apenas sua base. É totalmente ineficiente, perigoso e ineficaz usar o Kaioken com o Super Saiyan, Brawls respondeu, muito feliz em ver que não precisava explicar tudo. Então, que tal 2? Você só não entende. A luta estava quase decidida, Freeza tinha pouca energia sobrando e Goku parecia ter um plano para contrariar a técnica mortal e conveniente de Freeza, que Kuririn olhou com especial entusiasmo. Porém, apesar de este ter sido um momento único, comemorado e humilhante, já que quem derrotaria o inimigo de sua raça não seria ele, Vegeta não pôde deixar de pensar repetidas vezes sobre a conversa anterior. Então Vegeta, apesar de correr o risco de perder o momento em que Freeza morreu, resolveu perguntar: espere um minuto. Antes você disse que havia um limite no nosso corpo e que o Super Sa... Cala a boca, Vegeta. Essa é a parte mais interessante, mas Brawls por motivos mais que óbvios o interrompeu, já que Goku estava prestes a vencer. Golpear. Ou não. Goku habilmente fez com que Freeza se cortasse ao meio com o disco mortal. Sim, Goku ganhou. Finalmente. O grupo de amigos íntimos gritou entusiasmado, no qual Ginger também estava incluído, abraçando Roshi com muita felicidade, que mal conseguia respirar. Mas estava feliz. Kakaroto. Muito bem, inseto, Vegeta disse com orgulho e um tanto irritado também, enquanto Ian ria de sua expressão. Ele usou a cabeça para lutar, Piccolo disse enquanto elogiava e desprezava seu ainda rival, já que graças a Brawls havia esperanças de que ele não se tornaria um secundário sem uso prático a partir de agora. Porém, a luta ainda não havia terminado. Freeza, como se fosse uma barata, não estava morto apesar de ter sido cortado ao meio. E apesar de ser meio corpo, ele ainda tinha energia sobrando. Você ainda consegue se mover? Goku perguntou arrogantemente, olhando por cima do ombro para Freeza. Eu, derrotado por um macaco insignificante e imundo. Impossível. Freeza gritou enquanto tentava ter a ideia de que estava completamente ferrado. Você deveria ter aceitado minha oferta antes. Agora até eu tenho menos vontade de continuar batendo em você agora que você está com tanto medo. Viva com a humilhação de ser derrotado por um daqueles macacos que você tanto odeia. E não faça muito barulho se não quer que eu te avise de novo. Goku disse enquanto virava as costas para sua metade inimigo e voou lentamente em direção aos seus amigos, que o esperavam com um grande sorriso e muitos petiscos. Goku virou as costas para um inimigo que ele agora considerava insignificante aos seus olhos. E aquele inimigo, por causa disso, se sentiu mais humilhado do que nunca. Aquele inimigo que ele considerava insignificante há poucos minutos o havia deixado naquele estado. Aquele macaco menosprezou, disse que tinha medo dele e também poupou sua vida, acreditando-se superior a ele. Freeza não aguentou tamanha humilhação. Você, macaco porra, sou o maior do universo. O imperador do universo, Freeza. É por isso. Porém, antes que ele pudesse continuar sua frase, alguém se aproximou por trás sua fala de salamandra será. Um macaco como você. Não, todos vocês devem morrer pela minha mão. E Freeza, praticamente na mesma hora que aquela pessoa falou, disse, um porra de macaco como você. Não, todos vocês devem morrer pela minha mão. Obviamente ouvir isso naquela circunstância aterrorizou o meio Freeza. O quê? Porém o fato de alguém estar lendo sua mente ou vendo o futuro não o aterrorizava tanto quanto ver Brawls atrás dele. E mais aterrorizante foi que Brawls usou sua telecinesia para levantar metade do corpo de Freeza e agarrá-lo pela cabeça como se fosse uma bola de basquete. Sua próxima linha será: por que você interveio? Você não disse que não faria nada em nosso combate? Brawls disse enquanto fazia uma pose de Jojo e girava Freeza para fora de sua cabeça como uma bola de ferro estilo Ball Run. Por que você interveio? Você não, nós. Você não faria nada em nosso combate? O que? Tentou gritar Freeza, que girava em uma velocidade exorbitante no dedo de Brawls, e ele obviamente ficou surpreso mais uma vez pelo fato de saber o que iria dizer. A resposta é: porque o combate já terminou com a sua derrota e porque você tentou destruir o planeta com a energia que lhe restava para matar aqueles idiotas. Sendo você e eu os únicos sobreviventes, já que podemos sobreviver no espaço. Brawls respondeu enquanto segurava sua cabeça com força como uma bola anti-estresse com o giro ainda ativado. Arruinham. Algo que obviamente doeu, principalmente se você estava tonto, prestes a vomitar de tontura, cheio de feridas e só tem metade do corpo. Vou respeitar os desejos de Goku e não vou te matar. No entanto, acho que já vimos seu rosto redondo e imundo o suficiente, Brawls disse enquanto olhava para o céu e reunia energia no braço que segurava Freeza. Não, você finge, Freeza exclamou ao sentir as intenções de Brawls. 3, 2, 1, ignição. Brawls gritou enquanto jogava Freeza como se ele fosse uma bola, em direção ao espaço. Arruinhan. Fu, uk, kkkk você ou.
E em poucos segundos tanto sua voz aterrorizada quanto seu meio-corpo desapareceram completamente da atmosfera do planeta Namekusei. Arigato, Jiro, Brawls disse de forma melodramática para concluir aquele lançamento de spin, espaço sideral, perto do planeta Namek, vários minutos depois que Freeza foi jogado. Freeza recuperou a consciência e graças à sua capacidade de sobreviver no espaço e apesar de ter seu corpo meio cortado, seu estado físico era o mesmo de alguns minutos atrás em Namekusei. No entanto, seu estado mental piorou de uma forma assustadora. Rinhain, como você ousa? Como você ousa fazer isso comigo? Se apenas você. Se esse porra do Brawls nunca tivesse aparecido. Se ele não existe, eu teria matado toda essa escuma. Freeza pensou enquanto observava o ódio desenfreado pelo planeta Namek, o mesmo planeta que ele olhou há alguns minutos ao chegar. Apenas mais um planeta na sua longa lista de conquistas. Mas agora, tornou-se o planeta que ele mais odiava no universo. Não, eu farei. Vou fazer isso agora. Freeza pensou enquanto reunia toda a sua energia para lançar um ataque desesperado. Uma esfera gigante de energia roxa com a qual ele pretendia destruir o mundo do espaço. Eu deveria ter feito isso desde o início, anos atrás. Eu nunca deveria ter deixado nenhum Saiyan vivo. Freeza pensou enquanto observava sua esfera de energia se aproximar cada vez mais da atmosfera do planeta que ele mais odiava no universo. Um planeta que desapareceria para sempre e, com sorte, com todos os seres irritantes que o habitavam. Em poucos segundos. No entanto, o planeta inteiro desapareceu repentinamente de vista, mas não devido ao seu ataque. O que diabos aconteceu? O que é isso? Freeza pensou que mal conseguia processar o que acabará de acontecer diante de seus olhos. Porém, quando ele conseguiu repensar minimamente quem havia sido o responsável por seu ataque desesperado pela segunda vez, ele só conseguiu pensar em um único culpado. Brolha. Capítulo 167. Reflorestamento. Planeta Namekusei. Segundos depois de Brawls transformar Freeza em lixo espacial, Brawls sem explicar por que ou o que estava fazendo. Choque. Dedos estalados. E sem aparentemente mudar nada. Aparentemente. Nossos guerreiros Z, e especialmente os Namekuseijins, sentiram que algo havia acontecido. Brawls, o que você acabou de fazer? Piccolo perguntou, sentindo muito medo de fazer a mesma pergunta. Pergunta que perturbou muito a todos aqui. Como era provável que nada tivesse acontecido? Talvez. Nani? Não consigo sentir o Ki de Freeza? O que aconteceu? Goku disse que não entendia a situação. Foi então que quase todos entenderam que o que Brawls havia feito era de tal magnitude que do seu ponto de vista limitado e pequeno não conseguimos perceber. Tão educado e casual que Brawls respondeu, isso. Mudei o planeta de um lugar para outro sistema solar, que tive que criar do zero para acomodar perfeitamente a órbita deste planeta. A menor variação poderia ter causado outro cataclismo. Por esta razão tive que criar um novo sistema solar, caso contrário o teria colocado em outro mais ou menos semelhante. Você fez o quê? Absolutamente todo mundo gritou ao ouvir tal indignação surreal. Indignação surreal que destruiu seu já perturbado senso de lógica e realidade. Vamos discutir isso com o patriarca, Brawls disse enquanto estalava os dedos novamente para teletransportar todos em direção à grande lesma. E vendo como todo o grupo, exceto os colegas de Neil, que agora estavam fundidos com ele, havia retornado sãos e salvos, ele disse: vejo que você ganhou. Fiquei preocupado a certa altura quando deixei de sentir sua presença, mas parece que não me preocupei com nada. Obrigado. De nada, foi fácil. A propósito, você quer algo para lanchar? Eu sei que você não come nada, mas caramba, temos que comemorar. Brawls respondeu, muito satisfeito com seu trabalho. Você quase não fez nada. Os outros gritaram mentalmente. Quem foram os que lutaram e morreram contra os alienígenas? Espere, não mude de assunto. O que você quis dizer quando disse que mudou o planeta para outro sistema solar? Perguntou Neil, que precisa saber urgentemente o que diabos estava acontecendo. Ele fez o quê? Gritou o patriarca, que quase teve um ataque cardíaco ao ouvir aquele fato tão surreal e escandaloso. Assim, isso. Vocês, Namekuseijins, nunca se importam com meus lanches. É óbvio. Graças às conexões militares de Freeza, agora todos sabem sobre as Dragon Balls e Namekusei. Portanto, mais rufiões viriam para causar os mesmos problemas. Se você não tivesse se mudado para outro mundo, algo pelo qual vejo você pouco relutante, era apenas uma questão de tempo até que essa história se repetisse. Então eu criei um novo sistema solar a trilhões e trilhões de anos-luz daqui, de forma oculta e para acomodar este planeta. Graças à minha incrível contribuição você poderá desfrutar de muita intimidade novamente, Brawls disse tentando fingir ser humilde. Todos exclamaram fingindo ter entendido e aceitado o que Brawls tinha feito. Vamos fingir que isso é possível e que não devemos ficar escandalizados ou perguntar como diabos você fez isso. Kuririn disse surpreso enquanto tentava não pensar muito nas repercussões do que acabará de ouvir. Como sempre fazemos. Disse Tenshinhan, que estava começando a sofrer os mesmos sintomas de Kuririn. Sim, como sempre fazemos. Estou muito velho para essa merda, esclareceu o jovem Muten Roshi. Sempre? Que tipo de monstro sobrenatural estávamos tentando matar? Neil, o patriarca, exclamou e pensou, e especialmente os 3 ex-inimigos Saiyajins, que não conseguiam acreditar que em algum momento de suas vidas eles haviam pensado em matar esta abominação. Sim, você é bem-vindo. E fora isso, acho que seria melhor trazer seus filhos de volta. Espero que Kami não se importe de ter seus parentes em casa por um tempo, Brawls disse estalando os dedos mais uma vez para realizar uma ação de espaço-tempo. Choque. E instantaneamente em frente à mansão do patriarca, todos os Namekuseijins, exceto Kami, foram teletransportados do planeta Terra.
Obviamente aquela mudança de local instantânea e não anunciada causou centenas de comentários diferentes. Algumas bem normais em que ele se perguntava sobre o teletransporte abrupto, outras perguntavam sobre o resultado da luta e algumas começaram a comentar sobre algumas das histórias que Kami havia contado para eles, em que Brawl sempre foi o vilão. Porém, nosso protagonista ignorou esses comentários e continuou com sua lista de tarefas, pelo que disse ao patriarca, Neil e toda a ninhada de Namekuseijins. E agora gostaria que você aceitasse este presente pelo transtorno que causamos a você. Inconveniência? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Se não fosse pela sua ajuda eu teria morrido sabendo que tudo pelo que lutei desapareceria, disse o patriarca com muita educação e apreço. Mas Bros insistiu mais uma vez, como se Bros e o patriarca estivessem brigando para pagar a conta de um jantar. Não. A culpa é nossa, bem, é culpa do Piccolo que esses caras vieram a este planeta para as Dragon Balls. Então tentarei compensar o transtorno que causamos. No meu caminho. Não se preocupe, vou consertar sua casa mais tarde. Apenas dizendo que Bros quebrou a casa do patriarca como se fosse feita de blocos de Lego e olhou para o céu enquanto reunia energia em seu corpo. Meus instintos me dizem que estamos prestes a ver algo incomum novamente, Ian disse enquanto olhava para Bros sem piscar. E ela estava certa, algo incompreensível aconteceu novamente. Que diabo é isso? Ginger gritou ao ver algo extremamente bizarro mais uma vez. Atrás de Bros um macaco antropomórfico fantasmagórico muito grande, musculoso e de 3 olhos que mudava constantemente de cor como se seu pelo fosse feito de arco-íris apareceu imitando os movimentos de Bros. Isso, vocês também são capazes de fazer algo parecido? Neil perguntou ao ver aquela aparência estranha e intimidante que parecia ter algum tipo de relação com a cauda do Bros. Não, nós não podemos. Pelo que sei. Não sei mais no que acreditar, respondeu Vegeta, que não sabia mais no que acreditar sobre sua raça, já que Bros tecnicamente pertencia a ela. Naquele momento a boca daquele macaco humanoide se abriu, lançando ao céu uma enorme torrente de energia como se fosse um supervulcão em erupção. Gourmet Demônio Sambrolion. Especiarias Gourmet. Energia que atingiu a extra-esfera, e que devido à gravidade, a energia começou a se distribuir pelo mundo, caindo como chuva em todas as partes do planeta quase deserto. E toda vez que aquela chuva energética atingia o solo, olhar, alguns jovens Namekuseijins gritaram enquanto apontavam para todos os lugares. Isso é um milagre, disseram os mais velhos entre lágrimas ao verem a paisagem ao seu redor. Por que eles estavam tão animados? Porque onde a chuva caiu a grama e as flores voltaram a brotar. Os pântanos tornaram-se cristalinos e cheios de lindos peixes e os lugares desertos tornaram-se florestas de sonho com milhões de árvores frutíferas. Era como se o seu pobre e deserto planeta, atingido por um cataclismo há algumas centenas de anos, tivesse se tornado um paraíso em poucos segundos. Uau! Goku suspirou ao ver aquela técnica não combativa mas impressionante. Como o resto daqueles que testemunharam aquele estranho milagre. Parece que finalmente posso morrer sem nenhum remorso, disse o grande patriarca, chorando de felicidade ao ver como seu planeta brilhava ainda mais do que no passado. Ele não foi o único que chorou, embora tenha sido ele quem fez o choro mais alto. O que é que foi isso? Ginger perguntou com a boca e os olhos bem abertos, que assim como seus companheiros não conseguiram assimilar tudo o que havia acontecido novamente. Esse macaco é o demônio do apetite que eu criei para mim mesmo, fundindo as células gourmet pretas, brancas, vermelhas, azuis e verdes com minhas células S mutantes e genética. Basicamente transformei parte da minha energia em células gourmet usando meu apetite demon como meio para repovoar este planeta onde ninguém come com ingredientes lendários. Assim eles cuidarão deles para mim e eu poderei recolher tudo já que eles só comem água. Eu sou um gênio, né? Bros disse explicando sua habilidade peculiar. E que ele sempre teve um plano maligno escondido em cada boa ação que ele parecia realizar. O quê? Ginger respondeu sem mudar em nada a expressão facial. Ela não tinha entendido nada. Nem ela nem ninguém. Querido, pela sua própria saúde mental, pare de fazer muitas perguntas. É um começo difícil, mas você vai se acostumar com isso, Muten Roshi disse dando bons conselhos ao recém-chegado. Sim, entendo. Ginger respondeu, ainda sem mudar sua expressão facial e ignorando devido ao choque o termo pelo qual Roshi se referiu a ela. Conselhos de Muten Roshi que se generalizaram na escassa população daquele planeta. Assim, depois de receber ovações de toda a população, assista à cerimônia de sucessão do patriarca e à sua triste e emocionada morte. Nossos heróis e anti-heróis se despediram do gentil e humilde povo Namekuseijin para retornar ao seu planeta. Espero que a próxima vez que nos vermos seja em circunstâncias mais agradáveis, disse Neil aos Z-Warriors, que estavam prestes a partir. Espero que sim. Pode acontecer que eu aprenda algumas coisas de vez em quando, e essas pessoas irresponsáveis podem pedir para você usar as Dragon Balls quando as Dragon Balls da Terra não forem suficientes para mascarar suas falhas. Bros respondeu enquanto balançava calorosamente mão de prego. Embora esse comentário tenha ofendido muitas pessoas. Piccolo, você não vai ficar e morar com eles? Perguntou Tenshinhan, que já tratava Piccolo como mais um membro da família, embora seu pai tecnicamente quase o tenha matado e matado seu melhor amigo. Não, obrigado. Esse lugar é muito chato. Vamos, quero chegar à Terra e continuar meu treinamento, respondeu Piccolo, que tentou não dar uma resposta honesta. Piccolo-dere. Bros disse enquanto tentava conter a vontade de rir. Por falar nisso, onde estacionamos a nave espacial? A paisagem mudou tanto que não sei como localizá-la. Shaois perguntou enquanto tentava se orientar naquele mundo tão diferente daquele de algumas horas atrás. Mas Bros poupou-lhe o trabalho de procurar a nave espacial de luxo. É melhor esquecermos a espaçonave por enquanto. Eu movi este planeta tão longe de qualquer outro lugar que mesmo com a super espaçonave da minha namorada, incrivelmente inteligente e atraente, levaria uma década para retornar à Terra. Então o melhor será recorrer ao antigo e confiável teletransporte.
O quê? Teletransporte? Ian disse surpreso ao ouvir sobre um poder tão conveniente. Não se faça muitas perguntas. É para o seu próprio bem, disse Piccolo, que ficava se perguntando quais diabos eram as dimensões nas quais Brawls o treinou. Com isso dito, Brawls estalou os dedos novamente e instantaneamente Shaois, Kuririn, Tenshinhan, Muten Roshi e Piccolo desapareceram do planeta Namekusei, sendo teletransportados para a casa do Mestre Kami, e obviamente eles estavam se perguntando onde Brawls, Goku e os outros estavam. E não só eles. Brawls, onde estão os outros? Por que somos os únicos que ficamos em Namekusei? Goku perguntou apontando para Vegeta, Ginger, Ian e para si mesmo. É porque você tem que fazer outra coisa antes de retornar à Terra, respondeu Brawls. E ao dizer isso, Brawls convocou um de seus clones que começou a abrir uma fenda espacial com as mãos. Que diabos é isso? São dois? Por que? Eles parecem tão poderosos. Vegeta gritou após entender as implicações do que estava presenciando. Preste atenção nos outros. Não se faça muitas perguntas se não quiser que sua cabeça doa, respondeu Goku, que sofreu as mesmas enxaquecas em algum momento no passado. E o que ele está fazendo? Gigner e Yan disseram ao ver como eles estavam dividindo o espaço com as próprias mãos. O que é isso? Um portal que leva a muitas respostas e perguntas. Respostas e perguntas que você precisa, mas não sabe o que quer ouvir. Respostas e perguntas que enquadram seu passado, presente, futuro e realidade. Você é o próprio destino. Se você decidir cruzar este portal, muitas coisas podem mudar daqui para frente. Principalmente vocês mesmos, Brawls disse de uma forma muito misteriosa, ambígua, louca e intimidadora. O que? Brawls, você está drogado? Os quatro responderam em uníssono. Que se você não entrar dentro do meu portal, você terá que caminhar de volta para o planeta Terra. Meu outro corpo vai ficar aqui, preciso fechar alguns negócios de certos ingredientes. Brawls disse enquanto agarrava os 4 Saiyajins com o rabo e os jogava no portal. Agegegegem. Os 4 Saiyajins gritaram ao entrar naquele portal desconhecido. Portal que possivelmente levou a algum lugar extremamente perigoso. Capítulo 168. A verdadeira raça Saiyan. O mesmo dia. Ou melhor, noite no planeta Terra. ZZZZ. Gohan dormia pacificamente em sua cama, da qual não queria se separar, pois ao acordar no dia seguinte continuaria sendo condenado à prisão perpétua por sua mãe. Uma situação que ele não gostou muito, obviamente. Mas feliz ou infelizmente o destino tinha algo diferente preparado para ele. Ei, Gohan, acorde. Estou falando com você. Você quer que eu jogue um balde de água na sua cabeça? Ei, Brawl Sensei? O que você está fazendo aqui, neste momento? Você não estava com meu pai em Namekusei? Gohan perguntou ao acordar surpreso com a aparição repentina de seu sensei. Principalmente quando, depois de esfregar os olhos para tirar a meleca e verificar a hora no despertador, eram 5 horas. Veja, eu precisaria que você fosse comigo por um momento a um determinado lugar. Não se preocupe, será só um momento, Brawls disse enquanto continuava a dar pequenos empurrões nela para acordá-lo e sair da cama, algo que Gohan se recusou a fazer. Ele estava com muito sono. Eu não posso, Brawl Sensei. Estou punido, não posso sair de casa, Gohan disse enquanto fechava os olhos para voltar a dormir até as 8 horas, quando sua mãe o obrigará a estudar coisas que ele já sabia. Ele já tinha tido muitos problemas com a mãe e não queria acumular novos. No entanto, desculpe, mas é tarde demais, Brawls respondeu enquanto roubava sua almofada. Fato que forçou Gohan a olhar para cima e perceber algo perturbador. Ele não estava em seu quarto. O que? Onde estou? Gohan gritou ao ver que estava em um lugar muito estranho. Era como se ele estivesse em um observatório espacial de onde se podiam ver estrelas, galáxias e planetas de todos os lados. Ou não. Era como se ele estivesse numa espécie de bolha flutuando no meio do espaço. E naquela bolha de realidade alguém lhe disse: Ei, oi filho, você também foi jogado em uma fenda no espaço? E esse alguém era obviamente pai. Gohan ao ver seu pai Goku naquele lugar estranho. Mas Goku não estava sozinho naquele lugar estranho. É aquele maldito pirralho. Nei-san, vamos atacá-lo agora que ele está meio adormecido e estamos mais fortes. Não fale bobagem, irmãzinha. E essas pessoas eram obviamente Vegeta, Gengibre e Inhame. O que você está fazendo aqui de novo? Você veio para a revanche? Gritou Gohan, que pulou da cama, se transformou em verdadeiro Saiyan e se colocou em posição de luta ao detectar o grande aumento de poder que seus antigos sacos de pancadas haviam experimentado. SHHHH. Calha a boca, retardado mental, viciado em LSD vencido. Não permitirei que ninguém interrompa minha aula. Brawls gritou enquanto arranhava um cristal, causando um desconforto incrível nos ouvidos que interrompeu a possível briga. Aula? Vegeta perguntou que não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo. Qual classe? Do que diabos você está falando? Goku também perguntou, que se recusou firmemente a estudar neste momento de sua vida. E obviamente Brawls respondeu de uma forma vaga e desnecessariamente vazia, por enquanto aula de história. Algo necessário antes de falar sobre o futuro. E com essa resposta a bolha em que estavam se moveu a uma velocidade surreal pelo espaço, tanto que a paisagem ao seu redor mudou completamente. Até que lentamente chegaram na frente de um planeta. Um planeta que 3 pessoas conheciam perfeitamente. Espere. Aquilo é Planeta Vegeta. O que diabos está acontecendo? Ginger, Ian e Vegeta gritaram ao ver que o planeta destruído Vegeta estava diante de seus olhos totalmente intacto. E ao ouvir gritos em sua turma, obviamente o professor Brawls teve que pedir silêncio mais uma vez, não interrompa. É apenas um filme que criei analisando dados do universo naquela parte do espaço-tempo. E sim, é o planeta Vegeta, anteriormente chamado de Planeta Sadala.
cujo nome mudou quando uma certa família imunda, estúpida e criminosa assumiu o trono. O que você disse? Vegeta gritou indignado ao ouvir aquele comentário depreciativo à sua linhagem. A porra da verdade. Calhe a boca e ouça o vídeo que criei. Brawls disse pedindo silêncio novamente. E como disse Brawls, um filme narrado por ele mesmo começou a ser transmitido em perfeito surround 3D. Um filme que explicava a história recente dos Saiyajins, onde todos podiam apreciar os seus usos e costumes, como era classificada a sua sociedade, o que comiam, que tipo de tecnologia utilizavam. Mas acima de tudo, seus múltiplos crimes. Foi mostrado e narrado como a linhagem Vegeta vendeu toda a sua raça para a organização comercial King Cold Planet para que eles fossem usados por ele em seu negócio maligno de extermínio de outras raças em troca de proteção e tecnologia, usando essa tecnologia para enviar os planetas mais poderosos e difíceis de conquistar, e os recém-nascidos fracos para planetas distantes, não lucrativos e de nível de combate fraco. Estratégia de negócios que continuou quando Freeza herdou o trono de seu pai Gold. Esses caras, sem dúvida, são desprezíveis. Como você pode se orgulhar de ser assim? Gritou Gohan, que apesar de conhecer o histórico criminal da raça Saiyajin, ver as atrocidades que eles cometeram neste documentário fez seu sangue gelar. Opinião que seu pai compartilhava 100% e comigo fizeram o mesmo. Por estar fraco fui enviado ao planeta Terra em uma missão quase suicida para matar todos. Devo dizer que tive sorte de ter nascido fraco, sorte de meus pais biológicos me descartarem, sorte de ter vindo à Terra e o vovô Gohan ter me adotado. Mas acima de tudo, esqueci absolutamente tudo que era antes de conhecê-lo graças àquela pancada na cabeça. Caso contrário, eu seria um monstro como eles, ou estaria morto, Goku disse enquanto assistia com ódio ao filme, no qual era convenientemente mostrado como dezenas de bebês Saiyajins foram lançados ao espaço para matar coisas naquele exato momento. Assim como seu filho, ele ficou completamente enojado com o que viu. Porém, ao contrário dele, Goku era descendente direto de uma raça de monstros sem bondade e empatia. Ele tinha sido uma bomba relógio implantada na Terra para matar todos os que agora eram seus amigos. E não só isso, ele realmente matou seu avô, certamente o primeiro ser vivo que cuidou dele, a pessoa que mudou sua vida para sempre e o levou ao lado da justiça. E sua chegada naquele planeta e sua maldita genética Saiyajin foram a causa de sua morte. Uma morte que teria acontecido independentemente de Goku ter perdido a memória ou não. Ele não conseguia se perdoar. Ele não conseguia se orgulhar do que era. O que ninguém esperava é o que Brawls diria a seguir. Este é o caso na maioria absoluta dos casos. Mas não o seu. O que você quer dizer? Todos os presentes naquela bolha exclamaram, principalmente Goku, que não entendia porque ele era supostamente especial. Mas imediatamente Brawls decidiu explicar isso. Com outro filme. Especificamente com seu próprio filme, que foi lançado nos cinemas em 2018. E mais especificamente com o início do filme onde podemos ver a versão oficial do Bardock. Esse sou eu, Goku disse ao ver Bardock pela primeira vez andando pelas ruas de uma das cidades do planeta Vegeta. Não, esse é o seu pai Bardock. Estúpido. Você aparecerá em breve, Brawls gritou para Goku, que era aquele típico idiota que não sabia o que estava acontecendo no filme e perguntava constantemente, algo muito chato. Meu avô e meu pai são como duas gotas d'água. Espere, essa garota é minha avó? Parece gentil, que estranho. Gohan disse ao ver a conversa entre Bardock e Jin no açougue. Gohan também viveu intensamente os filmes, pelo menos aqueles sobre sua família. GRJJJJ. Vocês dois são tão barulhentos. Vegeta protestou por não ser capaz de ouvir o que Ginger e Bardock estavam dizendo devido aos seus descendentes barulhentos. Cala a boca, Vegeta, quero ver a porra do filme. Brawls protestou furiosamente enquanto jogava um pacote de pipoca na cabeça de Vegeta. Algo que obviamente o orgulhoso príncipe não gostou nada, porque ele só mexe comigo. Além disso, você faz mais barulho do que qualquer um. Além disso, esse é o filme que você fez. Porém, era normal Vegeta ficar chateado com Goku e Gohan dessa vez, já que ele estava vendo os momentos finais de seu próprio planeta. Ele assistia aos momentos finais de um visionário que conseguiu antecipar algo que seu pai, o Rei Vegeta, não conseguiu prever. Bardock percebeu que Freeza estava planejando algo que provavelmente estava relacionado ao extermínio dos Saiyajins. Não só isso, ele também estava certo sobre por que Freeza queria exterminá-los. O nascimento de um Super Saiyajin. Então, seguindo sua intuição, naquela noite Bardock e Jin roubaram uma nave espacial. Ainda não consigo acreditar em nada disso, Jin disse enquanto seguia o marido por um deserto desolado. Iremos resgatá-lo se der errado, Bardock respondeu enquanto carregava uma nave espacial com o pequeno Kakarot dentro. Por que nós três não fugimos juntos? Jin perguntou novamente, propondo algo bem coerente. Não, seus batedores nos encontrariam imediatamente, Bardock respondeu, dando uma boa razão pela qual eles deveriam ficar e morrer se quisessem salvar seu filho. Mas, por que você tem que ir tão longe? Não é típico de um homem Saiyajin se preocupar com seu filho, Jin perguntou ao ver aquele comportamento incomum em Bardock. Embora eles já fossem um casal bastante incomum, suponho que depois de batalhas intermináveis eu tenho o desejo inconstante de salvar alguma coisa agora. Principalmente se for meu filho guerreiro de baixo escalão, disse Bardock, que depois de experimentar uma vida um tanto pacífica ao lado de sua esposa pacífica foi influenciado positivamente e sentiu vontade de fazer algo de bom. Eu programei para um planeta distante chamado Terra. A raça lá tem baixo nível tecnológico e de combate. Até você deveria ser capaz de sobreviver lá, Bardock disse ao pequeno Goku que ele estava chorando dentro da nave enquanto seus pais falavam com ele do outro lado do vidro. Além disso, não vale muito, então o exército de Freeza provavelmente não atacará isto. Bardock está apenas sendo paranoico, então vamos buscá-lo imediatamente.
Continue vivo, não importa o que aconteça. Jin disse com muita preocupação e tristeza para o pequeno Goku, que havia parado de chorar por algum motivo. Em vez disso, olhou para a expressão dolorosa dos seus pais que não queriam tirar os olhos dele. Até mais. Bardock disse colocando a mão no vidro da nave. E Goku reciprocamente também colocou a mão no vidro, tentando alcançar a mão de seu pai. Fio 1. Uma mão que ainda estava colocada no vidro da nave enquanto ele observava o pai e a mãe que ele tentava alcançar, se afastando dele a cada segundo. Kakaroto, sendo sua mãe, coberta de lágrimas gritando seu nome e a última coisa que conseguia lembrar de sua fuga do planeta Vegeta. Memórias que ficaram enterradas na história. Até hoje. Meu pai e minha mãe eram. Goku murmurou enquanto tentava tocar seu pai e sua mãe biológicos colocando a mão no vidro, da mesma forma que no passado ele tentou fazer para alcançá-los. E assim como no passado, sem sucesso, não pude deixar de chorar. Isso que... Vegeta murmurou que não conseguia acreditar no que acabará de ver e nas implicações que tudo isso tinha. Você entende o que isso significa? Você nunca foi abandonado e enviado ao planeta Terra como sacrifício para exterminar seus habitantes em uma missão suicida. Foi exatamente o oposto. Ninguém te deu ordens para matar ninguém. Seus pais, que realmente te amavam, te mandaram para lá com o único propósito de salvar sua vida. Uma mãe que chorou desoladamente pela sua partida e pelo fato de que provavelmente nunca mais te veria. Um pai heróico que contra todas as probabilidades estava à frente da catástrofe e pensou em você antes de sua própria vida, e que até o último segundo foi o único que lutou contra Frieza com o único desejo de te ver novamente. Um pai Saiyan que sentiu medo de Frieza em relação ao Super Saiyan e salvou seu insignificante filho daquela destruição planetária levando-o para um planeta insignificante, e que ironicamente anos depois com a mesma aparência, aquele bebezinho fraco e insignificante retornou como Super Saiyan que Frieza temia realizar o desejo que ele não poderia. Depois disso, você ainda acredita que ser um Saiyan é tão negativo, Kakarot? Brawls disse enquanto Goku observava sem pestanejar como Bardock lutou sem sucesso contra todos os soldados de Frieza enquanto tentava avançar em sua direção, apenas para ser destruído em uma tentativa fútil de rejeitar a esfera energética que acabaria por destruir todo o planeta. E Goku ao pegar seu filho Gohan nos braços e o abraçar, que também chorou um pouco ao ver a representação do que havia acontecido na infância de seu pai, disse com muita paz interior: não, eu acho que não. Sempre há pessoas boas, mesmo nos lugares mais horríveis. Isso é absurdo. Vegeta disse ao ver o quão caprichoso era o destino que lhe deu um chute na bunda. Seu pai foi um grande guerreiro. Ian disse, vendo a grande coragem que Bardock demonstrou em seus últimos momentos. Um grande Saiyan, Jindir disse apoiando sua irmã. Pelo menos ele estava nos últimos momentos de sua vida, embora sempre tenha sido melhor que você com seu estúpido orgulho Saiyajin. Orgulho que consiste em sermos psicopatas genocidas. Uma ideologia de merda implantada pela linhagem mais criminosa da história dos Saiyajins, Brawls disse enquanto olhava com hostilidade e desgosto para Vegeta. Suficiente. Vegeta gritou, muito ofendido pelos constantes insultos dirigidos à sua pessoa, raça e linhagem familiar. Vegeta estava com tanta raiva que se esqueceu que Brawls poderia desintegrá-lo com um único piscar de olhos, e que ele nunca havia demonstrado qualquer simpatia por ele. Capítulo 169. A verdadeira raça Saiyan. Suficiente. Vegeta gritou, muito ofendido pelos constantes insultos dirigidos à sua pessoa, raça e linhagem familiar. Vegeta estava com tanta raiva que se esqueceu que Brawls poderia desintegrá-lo com um único piscar de olhos, e que ele nunca havia demonstrado qualquer simpatia por ele. Você não tem ideia. Minha família assumiu o poder porque eram os mais fortes e os mais inteligentes. O mais digno e legítimo para liderar os Saiyajins. Algo que foi reconhecido por toda a nossa raça. Tanto que foi decidido renomear o planeta Sadala para planeta Vegeta em nossa homenagem. Vegeta o quarto gritou, defendendo a honra de Vegeta primeiro. E obviamente Brawls exacerbou ainda mais sua infâmia. O que isso importa? Até os cientistas deram o seu nome às doenças venéreas. O que é algo muito semelhante ao que seus ancestrais fizeram. GRRR. Você sabe o que eram os Saiyajins antes de meu ancestral liderá-los? Eles não eram muito diferentes de bestas sem cérebro e sem tecnologia presas em um único planeta, matando umas às outras por comida. Foi só quando meus ancestrais concordaram com King Cold que conseguimos ser o que somos agora, Vegeta gritou, protestando novamente contra as acusações e insultos de Brawls. Seja o quê? Uma raça de escravos sob o comando de um tirano que ganha a vida massacrando pessoas inocentes? Uma raça quase extinta pela mão daquele com quem vocês se prostraram? Brawls disse zombando com extremo sarcasmo de Vegeta e seus argumentos. Sarcasmo e desprezo que não fizeram Vegeta hesitar um segundo em sua missão. Defender a honra de sua família e o orgulho do Saiyajin que sua família havia doutrinado em sua população sim, através de massacres. Toda raça, toda civilização, todo progresso, toda a glória está baseada sobre os corpos de milhões de inimigos e inocentes. Toda a nossa glória, poder e reconhecimento no universo devemos aos meus antepassados. Graças a eles somos a raça mais temida do universo. Tanto é verdade que Frieza nos matou traiçoeiramente por medo de que a lenda do lendário Super Saiyan se tornasse realidade. Por medo de que alguém como você, alguém como Kakarot poderia nascer entre nós. Só precisamos de mais tempo para detroná-lo. Só precisávamos de um pouco mais de tempo para sermos os governantes absolutos do universo. Ha. Amável, você realmente acredita nisso, Vegeta? Se eu, o ser mais poderoso nascido em todos os universos, tivesse demonstrado meu poder, você e seu pai teriam tentado me assassinar ou me banir de outro planeta antes de eu amadurecer por medo de destronar você antes de matar Frieza. Quanto a Goku, ou você se tornando um Super Saiyan. Se Goku tivesse crescido sob o sistema de sua família, ele nunca teria se tornado Super Saiyan.
Pare de dar desculpas. Inseto. Brawls disse enquanto se levantava de sua luxuosa cadeira voadora de uma forma um tanto forçada, furiosa e intimidadora enquanto olhava para Vegeta. Ele olhou para ele como se quisesse quebrar sua mandíbula para torná-lo incapaz de falar novamente. E todos, incluindo Goku e Gohan, ficaram em alerta quando viram a mão de Brawls. Uma mão que estava prestes a estalar os dedos. Todos aqui sabiam que quando Brawls estalou os dedos o mundo mudou radicalmente. E dessa vez a mão dele estava apontada para Vegeta. Espere! Yan gritou, o que se interpôs entre Brawls e Vegeta para evitar que seu anão e de cabelo recessivo fosse atacado. Choque! O estalo aconteceu. E apesar deles nada aconteceu com Vegeta ou Yan. Eles não foram feridos, viraram atum ou contraíram diarreia. O que significa? Que o que quer que tenha mudado não foram eles. Ei, onde estamos? Parece o mesmo lugar, mas não estamos mais nessa esfera, disse Gohan que olhou em volta para tentar se localizar. Incrível! Eu detecto alguns que muito poderosos. Tão poderoso quanto. Não, impossível. Goku disse enquanto voava sem pedir permissão a Brawls ou esperar que seu filho ou ex-inimigos chegassem ao seu destino. Espere papai, Gohan gritou enquanto seguia como se ele fosse um patinho. Portanto, como se fossem aves migratórias, Brawls, Vegeta, Ginger e Yan fizeram o mesmo. E enquanto eles estavam voando. Vegeta, você também notou? Yan disse enquanto voava e observava a paisagem ao seu redor com grande espanto e preocupação. Sim, esse lugar. É muito parecido com o planeta Vegeta. Demais, Vegeta respondeu que acreditava como Yan que eles ficaram loucos. Olha, uma cidade. E parece que tem gente, e algumas são muito fortes, Gohan disse enquanto pousava. E quanto mais perto estavam daquela cidade, maior era o espanto do nosso grupo. Essas pessoas, elas são humanas? Gohan perguntou retoricamente quando viu uma cidade cheia de pessoas tão parecidas com ele. Não, eles são Saiyajins, mas sem rabo. Como isso é possível? Dr. Mano, Brawls realmente criou um novo planeta Vegeta e Saiyajins? É impossível, certo? Ainda estamos no filme, certo? Ginger gritou com algum medo ao pensar naquela grande impossibilidade, enquanto tentava encontrar uma explicação razoável. Explicações razoáveis que também eram muito irracionais. Aquelas roupas. É o mesmo que os Saiyajins usaram antes de ingressar no Exército Frio. E aquela cidade é muito diferente daquela em que morávamos. É muito mais habitável? Yan disse que olhou de um lado para o outro tentando entender o que estava acontecendo também. Porém, Goku e Vegeta, apesar de acharem tudo isso muito estranho e ouvirem as conclusões de seus companheiros, eles continuaram em busca daqueles poderosos alguns que estão localizados perto dos campos de treinamento do outro lado da cidade. Aquele lugar era um dos poucos lugares onde a luta era permitida naquele planeta. Um lugar onde dezenas de Saiyajins de elite treinavam diariamente lutando entre si sem afetar a infraestrutura da cidade. Bom, Pom-Min, Arin. Aquele lugar era um dos poucos lugares onde a luta era permitida naquele planeta. Um lugar onde dezenas de Saiyajins de elite treinavam diariamente lutando entre si sem afetar a infraestrutura da cidade. Bom, Pom-Min, Arin. Aquele lugar era espetacular e enorme. Centenas de Saiyajins estavam lutando ao mesmo tempo. Porém, o mais chocante não foi ver a quantidade de Saiyajins lutando, nem as batalhas espetaculares que travavam entre eles, mas a aparência dos lutadores. Tão chocante foi que Goku e Vegeta exclamaram com os olhos bem abertos e as bocas desconexas. O Cat. Como isso é possível? Existem muitos Super Saiyajins. E assim foi. Naquele local havia cerca de 200 Saiyajins, dos quais 82 foram transformados em Super Saiyajins lutando entre si, treinando, discutindo estratégias e até ensinando outros Saiyajins mais jovens a lutar e transformar-se em Super Saiyan. Como isso é possível? Supõe-se que o Super Saiyan era um ser lendário que só apareceu uma vez a cada 1000 anos. Por que havia mais de 80 neste lugar? Como isso é possível? Eu sabia que você faria aquela cara de idiota, mas não esperava isso por tanto tempo, Brawls disse ao se aproximar dos inovadores Goku, Ginger, Yan e Vegeta, que mal conseguia vocalizar e se mover após aquele grande choque. Oh, o que é tudo isso? O que está acontecendo? Onde estamos? Isso é uma ilusão? Outra piada sua? O que você fez desta vez? Vegeta perguntava incessantemente para Brawls enquanto tentava manter a calma e não desmaiar. Onde estamos? Estamos no planeta Sadala. Bem, o planeta Sadala do Universo 6. Outro universo onde a família Vegeta nunca existiu, Brawls respondeu enquanto se sentava para curtir as lutas dos Saiyajins do Universo 6. Planeta Sadala? Universo 6? Outros universos? Todos perguntaram enquanto hiperventilavam por estarem cientes da situação maluca em que se encontravam. Pare de brincar. Você realmente espera que acreditemos em uma farsa como essa? Gritou Vegeta, que não foi capaz de assimilar aquela revelação chocante. Mas Brawls, sem tirar os olhos da luta, respondeu quase indiferentemente, mas é verdade. Existem universos diferentes. Nosso universo, onde todos nós nascemos, é o número 7, e aquele que acabei de teletransportar para nós é o número 6, seu universo irmão. Um universo em que Namekuseijins, Saiyajins, demônios frios, terráqueos, e muitas outras coisas são iguais ao nosso. Com certas mudanças, e uma delas é que os Saiyajins nunca fizeram parte do Exército Frio e mais tarde do Exército de Frieza. Eu não posso acreditar.
Isso é demais, Vegeta disse que tentava com todas as suas forças continuar negando o óbvio, embora estivesse se tornando cada vez mais difícil. Mas, como é possível que existam tantos Super Saiyajins? Ginger perguntou, que aceitou a explicação de Bros por considerá-la mais realista do que todas as outras teorias que ela havia formulado em sua mente até então. Obviamente Bros respondeu de bom grado aquela pergunta que ele já esperava que fosse feita, guiando-os até este lugar. Por quê? Justamente porque neste universo a família Vegeta nunca existiu. Assim, sob a linhagem Sadala, os Saiyajins se tornaram a polícia espacial. Guerreiros que lutaram para manter a ordem e prender criminosos que semearam o caos e a violência em outros mundos. Eles pegam criminosos como os Saiyajins do universo 7. Nossa, naquele lugar os Saiyajins são os bons. E infinitamente mais forte, disse Gohan, impressionado com a reviravolta inesperada dos acontecimentos. E Goku, que havia experimentado Super Saiyan, entendeu o que Bros quis dizer e continuou com sua explicação. Entendi. Para se tornar Super Saiyan é preciso atingir o limite de seu poder e ter um espírito gentil. Se essas condições forem satisfeitas após sentindo forte raiva ou tristeza, alguém pode se tornar Super Saiyan. E a razão pela qual existem tantos Super Saiyajins é porque os Saiyajins neste universo são pessoas boas e gentis que ajudam os outros. Certo, Bros? Vejo que de vez em quando você consegue pensar com sensatez, Goku. Exatamente. Bros respondeu enquanto acariciava a cabeça de Goku como se ele fosse seu aluno Gohan, a quem ele elogiava de vez em quando respondia bem às suas perguntas. Essa resposta afundou emocionalmente Yan e Ginger. Mas principalmente Vegeta, que caiu de joelhos no chão. Não, isso. Mas Bros não teve piedade apesar dos 3 Saiyajins do mal perceberem o que Bros queria dizer ao trazê-los aqui. Ele decidiu acabar com eles, verbalmente. Vejo que você também entendeu, Vegeta. Neste universo, os Saiyajins seguiram um caminho completamente diferente. Um caminho que os tornou a raça mais respeitada, poderosa, nobre e admirada de todo o universo. Uma raça que é gentil entre si, que ajuda os seus semelhantes e tenta viver em paz e proteger a paz daqueles que se atrevem a ameaçá-la. Foi isso que os fez ficar mais fortes e cumprir as condições necessárias para se tornarem Super Saiyan. Muito pelo contrário do que aconteceu com a sua família, os maiores criminosos da nossa raça. O que privou os Saiyajins deste futuro glorioso, transformando-os em monstros homicidas. Monstros que nunca se tornariam Super Saiyajins por se comportarem como escória. Razão pela qual eu nunca quis saber nada sobre você. Razão pela qual sai pus dos meus ouvidos toda vez que ouço você falar sobre seu maldito orgulho Saiyajin. Se você tem orgulho de ser uma escória, que é justamente o que nos tornou mais fracos, patéticos e quase extintos como raça, faça-nos um favor e mate-se silenciosamente. Palavras duras. Palavras duras que devastaram o espírito meio quebrado de Ginger. Yan e Vegeta, quando eles não tiveram outra escolha a não ser reconhecer que tudo o que haviam feito em suas vidas até conhecerem Bros foi um erro. Tudo o que eles acreditavam ser a maneira correta de viver como Saiyajin nada mais era do que a maior heresia possível. E embora Yan e Ginger tenham pensado um pouco nas últimas semanas, a corroboração de que eles estavam indo contra os interesses de sua raça até agora e que no fundo de seus corações eles não haviam abandonado completamente esse caminho os devastou completamente. E quanto a Vegeta, foi como se ele tivesse perdido a alma que ele perdeu junto com o orgulho. Embora essas mesmas palavras tenham tido o efeito completamente oposto em Gohan e Goku, que depois de terem testemunhado como sua família não eram monstros cruéis e verificaram que os Saiyajins como um todo eram uma raça incrivelmente nobre que compartilhava seus mesmos valores e motivações. Pela primeira vez eles estavam orgulhosos de serem Saiyajins. Ei Bros, posso lutar contra um deles? Estou morrendo de vontade de uma boa luta, Goku disse pedindo permissão a Bros para lutar com um daqueles Super Saiyajins que estavam treinando por perto. Tanta conversa e escuta o entorpeceram. Ele precisava lutar para recuperar o ânimo. Ok, você pode ir brincar, mas só uma hora. Então retornaremos ao planeta Terra do Universo 7, Bros respondeu como se fosse um professor permitindo que seus alunos saíssem para o recreio. Bem, vamos Gohan, vamos nos divertir juntos, Goku disse enquanto carregava seu filho nos braços em direção ao campo de treinamento. Assim passaram os minutos. Minutos em que Goku estava se divertindo lutando contra outros Saiyajins e Gohan por novos amigos de sua idade que ele não mataria com um leve toque. Minutos em que Yan, Ginger e principalmente Vegeta tentaram assimilar tudo o que aconteceu até agora, tentando escapar da depressão em que estavam mergulhados. Minutos em que os Saiyajins daquele local notaram a presença de alguém famoso. Veja, é o Bros. Bros? Esse Bros? Que outro Bros poderia ser? Só ele tem rabo e 3 olhos. O lendário Bros está aqui. Vou pedir a ele que autografe minha edição limitada do boneco Bros. Você acha que ele tem namorada? Mesmo que ele não tivesse acho que ele nunca notaria você. Uau, que músculos! Ele é realmente um Saiyajin? Não acredito. O grande herói que revolucionou a vida dos Saiyajins. Devemos tudo. Acho que vou desmaiar. Não acredito que ele está aqui. Ainda tenho arrepios quando lembro que tentei lutar contra ele. O grande herói que desmascarou o malvado Frost. Ele parece mais forte pessoalmente do que na estátua. Ele é o mais forte do universo. Aquele que derrotou o lendário Hit. E também um gato roxo e gordo que parecia mais forte que Hit. Ele é o maior. Obviamente a multidão enlouqueceu, tanto que correu em direção a Bros para tocar seu grande herói. O herói que derrotou Frost, desmascarando sua trama criminosa, derrotou Hit, o assassino mais forte do universo. Enfrentou o deus da destruição e mostrou ao planeta inteiro como se transformar em Super Saiyan. Transformação que foi facilmente dominada pelos gentis Saiyajins do universo 6. Criando assim a Era de Ouro dos Saiyajins. E concedendo a Bros um grande status em todo o planeta devido à sua grande contribuição. Estátuas que Vegeta notou. Bros, o que é você?
Vegeta pediu para ver tudo que ele era capaz, tudo que ele sabia e como os Saiyajins daquele universo o admiravam. Eles o admiravam mais do que um rei, mais do que seu pai, mais do que qualquer outro Saiyajin já o admirou. E agora ele sabia que nunca mereceu a admiração deles. Eu sou o verdadeiro Super Saiyajin lendário. Baby, respondeu Brawls, que não recebeu a ovação final que esperava de seu querido público, que ficava pedindo autógrafos e outras besteiras revalorizadas para revender no espaço Amazon. Então ele tentou novamente, mudando ligeiramente seu método. Eu sou o verdadeiro Super Saiyan lendário que convida todos para uma cerveja. Brawls disse enquanto materializava milhões de potes de cerveja em todo o campo de treinamento. Boa! Todos os Saiyajins ao redor gritaram eufóricos, especialmente aqueles viciados em álcool. Eu sou o melhor, certo? Brawls gritou ao receber as merecidas ovações de um planeta inteiro cheio de Super Saiyan, que acenou com a cabeça e gritou seu nome como se fosse uma estrela do rock em um show. Sim, Brawls, podemos sair agora? Vegeta perguntou enquanto afogava suas mágoas em uma das canecas de cerveja que Brawls havia materializado. Brawls. Capítulo 170. Paz mais uma vez. Horas mais tarde. Como a festa ficou muito longa, todos eles retornaram ao planeta Terra. E entre todos eles, tinha alguém muito emocionado com o ocorrido. Foi incrível. Frieza primeiro, depois aqueles Super Saiyajins. Nunca pensei que pudesse lutar contra caras tão fortes em um dia. Brawls, você pode me mandar para o universo 6 de vez em quando para que eu possa treinar com eles? Goku disse enquanto implorava a Brawls como se fosse um garotinho pedindo a seus pais para irem ao Disney World todo fim de semana. Receio que não seja possível. Viajar entre universos não é algo para ser encarado levianamente. A imigração ilegal intra-universitária é algo grave. Se eu me exceder, eles podem reclamar de mim. Mas se você se comportar bem, eu vou deixar você lutar contra meus amigos na minha dimensão, Brawls disse, destruindo os sonhos de Goku, mas também dando a ele novos objetivos para se concentrar. Ok. Aliás, onde está Gohan? Perguntou Goku, que percebeu a ausência do filho depois de 1 minuto. Eu coloquei de volta na cama, substituindo pelo falso Gohan que coloquei em seu lugar, caso Xixi acordasse e fizesse uma visita noturna a ele. É o mínimo que você pode fazer quando sequestra uma criança em sua cama à noite para levá-la para outro universo no dia de Natal. Brawls respondeu mostrando um certo grau de responsabilidade. E, o que faremos com esses 3? Goku disse apontando para Vegeta, Ginger e Yan. Quais foram? Dê-me outro. Gengibre, você não deveria beber tanto. Você bebeu tanto quanto eu, irmã. Porque você colocou a cerveja diretamente na minha boca. Caso contrário, eu não teria conseguido beber. Boas crianças também não bebem álcool. Minha vida inteira é um fracasso. Toda a nossa vida é um fracasso, Vegeta. Conforta-me saber que sendo o mais novo de todos fui o que menos desperdiçou. Cala a boca, Ginger. Ou eu vou. Continuo fazendo e dizendo a mesma coisa. Assim nunca vou me tornar um Super Saiyajin. Eles estão bêbados. Vou levá-los para a casa de Muten Roshi quando começarem a ter uma ressaca. Enquanto isso, vou gostar de fazer perguntas difíceis de responder e depois farei barulhos altos para lhes causar algumas dores de cabeça. Vá para casa com sua esposa e seu filho e aprenda algo sobre minha ilusão, por favor. Brawls disse, lembrando sutilmente a Goku que essa ilusão extremamente longa tinha um propósito didático. Sim, vou tentar ajudar um pouco mais em casa, quando não estiver treinando. Será difícil voltar à normalidade, para mim mais de uma década se passou. Goku disse enquanto coçava a cabeça em busca de suas memórias do ano 762 e tentava eliminar todas as outras que ele armazenou do infinito. Tsukiyomi de Brawls. Para o seu próprio bem, é melhor você fazer isso. Você prometeu à sua esposa que faria muitas coisas antes de ir para Namekusei. Adeus, Brawls disse enquanto estalava os dedos. E instantaneamente, Goku foi teletransportado à força para algum lugar. Um lugar parecia muito familiar para ele, e o grito atrás dele confirmou instantaneamente suas suspeitas. Goku, você já chegou? Por que você não bateu na porta para entrar? O que? Xixi. Goku gritou ao encontrar o inimigo mais difícil de derrotar naquele dia. Porém, Xixi teve um pouco de piedade com o marido, que ela não via há meses e certamente estava cansado depois de uma longa viagem. Bem, não importa, é tarde demais. Vá para a cama descansar. Mas também não tenha muita piedade, porque amanhã você tem um monte de tarefas pendentes que você me prometeu fazer. Além disso, ei, o que há de errado? Xixi perguntou ao observar a expressão estranha de seu marido, que se aproximou muito dela e não piscou ao observar seu rosto. Goku vivia há mais de uma década no Tsukiyomi de Brawls. Do seu ponto de vista é como se tivesse viajado há mais de 10 anos e obviamente isso se refletiu no aparecimento de Xixi, que ele observava com muita atenção e fascínio. Uau, sua pele é muito mais macia e fina do que eu lembrava, Goku disse enquanto tocava e acariciava o rosto de Xixi com as 2 mãos, com o rosto a poucos centímetros dela. Tática inconsciente que fez a fera furiosa corar e quase ficar muda, é? Goku, o que você está dizendo? E também entendendo mal as intenções de Goku. Você sentiu tanto a minha falta nessas semanas? Sim. Goku respondeu afirmativamente ao ver que sua esposa havia se acalmado por qualquer motivo. E ao receber aquela resposta afirmativa, Xixi separou-se momentaneamente de Goku e se aproximou do quarto de Gohan. E depois de verificar se tudo ainda estava igual a alguns minutos atrás, ela voltou para o lado de Goku, que ela agarrou pela mão. Vamos dormir, mas em silêncio. Gohan ainda está dormindo, não seria legal se acordássemos ele.
Xixi disse guiando o marido para a cama com um olhar pervertido que diz, vamos foder agora mesmo. Isso, ok. Goku respondeu, que ainda não sabia o que estava acontecendo. Graças a esta conveniente situação inesperada, nosso herói inconsciente conseguiu tranquilizar sua esposa mandona, e Xixi conseguiu fazer com que seu marido prestasse atenção nela de uma forma bastante produtiva e agradável. Oh, sims. Ah, uf, porra. Oh, Goku. Onde você aprendeu a fazer isso? Esse? Você me ensinou como fazer quando? Espere um minuto. Talvez tenha sido Brawls quem me ensinou. E Gohan, que fingia estar dormindo até agora, já que havia viajado para outro universo, manteria acordada qualquer criança inquieta com muita energia. Viveu uma noite que jamais esqueceria. Embora seja o que ele gostaria. Casa Kami. Amanhã seguinte, Brawls, Muten Roshi, Kuririn e Umigami estavam discutindo baixinho no sofá, saboreando o bolo e o suco de frutas que Brawls havia feito para eles. Vamos ver se entendi. Existem outros universos? Umigami perguntou enquanto bebia um pouco do suco servido em uma tigela. Sim, Brawls respondeu elegantemente enquanto comia um pedaço de bolo com a elegância de um rei prussiano. E você viajou para outro universo onde os Saiyajins existem e não são maus? Kuririn perguntou, comendo o morango que caiu de seu pedaço de bolo. Sim, Brawls respondeu enquanto cruzava as pernas como uma rainha britânica. E precisamente porque eles não são maus, muitos deles são super saiyajins, assim como Goku. Muten Roshi perguntou enquanto limpava as migalhas de bolo do rosto. Exatamente, Brawls respondeu enquanto cruzava os dedos como se fosse o Sr. Barnes. Muito bom, mas o que ainda não entendo é, por que temos que hospedar Vegeta, Inamai e Gengibre nesta casa? Você não lembra que há alguns meses eles tentaram matar todos nós? Kuririn protestou em nome de seu professor, com um medo mais que lógico apesar de ter lutado circunstancialmente no mesmo time outro dia. Vamos, não é tão terrível assim. Todos prometeram se comportar bem, caso contrário não conseguirão se tornar Super Saiyajins. Yan não tem outra escolha. Além disso, quase nunca estarão aqui pois estarão treinando ou utilizando uma de minhas espaçonaves que me pagarão parcelado, para treinar no espaço, com climas mais complicados. Além disso, eles podem acabar se mudando em breve. E prometeram trazer dinheiro para casa para pagar despesas ou ajudar nas tarefas domésticas enquanto aqui permanecerem. Uma pechincha, Brawls disse contando apenas a coisa boa de hospedar esses criminosos intergalácticos. E por que você não leva para a casa da Bulma? É maior, disse o Umigami, fornecendo um argumento bastante respeitável. No entanto, não foi para Brawls. Você está louco? Aquela casa não é minha e estou tentando estabelecer um bom relacionamento amoroso com Bulma. Ter esses 3 solteiros seria um obstáculo. E é por isso que você os está entregando para nós, todos pensaram, exceto Brawls. Ah, que solução. Não posso me recusar a aceitar um favor seu. Eu devo muito a você até agora, Muten Roshi respondeu, concordando com os termos e condições de Brawls. Brawls o ajudou muito até agora, como devolver a juventude, aumentar seu poder, trazer comida deliciosa, dar-lhe uma máquina de realidade virtual para a pornografia. Ok, Roshi, eu sabia que poderia contar com você. Ei, pessoal, eles dizem sim. Entre para conhecer seu novo inquilino. Vamos. Não seja tímido, Brawls gritou enquanto espiava para a venda. E obviamente lá na praia estavam Ginger, Yan e Vegeta, esperando ao lado da nave de Brawls. TSH. Eu não vou entrar aí, Vegeta disse com seu bom humor de sempre enquanto cruzava os braços. Apesar do que aprendeu no planeta Sadala, foi difícil mudar da noite para o dia. Além disso, ele não queria se associar com aqueles fracos. Tudo bem, estou indo, mas não grite tanto, minha cabeça dói, disse Ginger, que se dirigia para o interior da casa Kami sofrendo as consequências negativas de beber em excesso, a ressaca. Ok, vai, nós iremos sozinhos. Yan disse enquanto tentava desviar o olhar, já que não estava muito feliz com a situação. O que? Como? Você concorda com isso? Eu pensei. Vegeta exclamou surpreso ao ver que o superprotetor Yan permitia que sua irmã mantivesse interações sociais com aqueles idiotas, abominações e pervertidos extremos. Tenho minhas reclamações, mas Ginger não é mais a garota fraca de antes. É quase tão forte quanto você e eu, não preciso protegê-la tanto, por enquanto. Ela tem que tomar suas próprias decisões e eu tenho que respeitá-las, ou pelo menos tolerá-las, por enquanto. Além disso, pelo menos alguns de nós deveriam tentar se dar bem com eles. Eu acho, respondeu Yan, que depois de vivenciar todas aquelas situações, tragédias e revelações nos últimos meses, ela decidiu que era hora de realmente tentar mudar. Essa maldição está afetando você mais do que eu pensava. Vegeta disse coberto de suor frio enquanto pensava sobre o quão perigoso Gohan e sua habilidade de manipular as pessoas são. Algum método que não está na lista de proibições que Brawls nos deu. Então vista-se como um terráqueo para não criar suspeitas, Yan disse ao entrar na nave para trocar de roupa. E é claro que ela também jogou algumas roupas em Vegeta, que se recusou a entrar. Porque acima de tudo, ele se recusava a usar camisa e jeans que não fossem desenhados para o combate. O que? Você espera que o príncipe dos Saiyajins se vista como? Mas Yan, sem lhe dar tempo para continuar com seu discurso, deslocado nessas circunstâncias, ela o lembrou de onde eles estavam e em que situação se encontravam. Se o príncipe dos Saiyajins quiser continuar vivendo neste planeta pacífico, torne-se Super Saiyan, derrotar Kakarot e possivelmente um dia derrotar Brawls. Você deveria me ouvir e integrar-se da melhor forma possível nesta sociedade que deu origem a 2 Super Saiyajins. E isso começa com vestir-se como eles. Ei! Vegeta gritou de extrema frustração e dor por não saber como contradizer aqueles argumentos de forma alguma, por mais que tentasse e quisesse. Estou mesmo condenado a usar isso? Primeiro vista a calça e a camisa. Temos que ganhar o suficiente para comprar um terreno separado onde estacionar o navio e parar de morar perto deles ou de qualquer outra pessoa.
Em relação ao trabalho, priorizaremos empregos independentes de alto risco e com alta remuneração monetária. Você não tem tempo, regularidade ou paciência, principalmente para aceitar ordens de alguém. Além disso, temos que treinar para não podermos passar 8 horas diárias trabalhando e, obviamente, devemos aproveitar o nosso poder para obter lucro. Talvez pudéssemos ser caçadores de recompensas, caçadores de tesouros, lutadores ou algo assim. Devemos conseguir ganhar uma boa vida, disse Ian, vestida com shorts e blusa justa enquanto começava a fazer planos futuros para eles levando em conta todas as variáveis, mas sem levar em conta a opinião de Vegeta. Já que ela havia determinado e com muito bom senso que Vegeta não estava em condições de tomar decisões razoáveis sobre sua vida agora. Droga! Vegeta chutou ao ver que havia perdido toda a iniciativa nessa relação, que não era mais de líder para subordinado. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.